Será que pode chamar a perícia criminal para um podcast? Pode sim. Pode sim. Olha só, estamos aqui com a equipe pericial técnica completa, falei certo? Falou certo. Perfeito. Nossa, Mas mano. tá faltando a viatura só. A viatura a gente providenciou, mas atrasou na Shopee, atrasou lá, então tá vindo ainda aqui, né? Opa, Vai ser- viatura na Shopee vai virar um negócio legal. Vai vir a viatura do Homem-Aranha que ele tem, né? Sempre tem umas coisas assim, o Homem-Aranha, o Goku com um fuzil, Vai ligado? tocar a sirene lá, vai tocar a música do Titanic, sei lá. É, perfeito. Estamos aqui com Maurício e Elias Kurkdjian, Isso. os irmãos. Olha só, gente, isso aqui daria um reality show foda, É. um reality show incrível, né? Os dois são irmãos que trabalharam juntos, inclusive trabalham ainda na perícia, né? Só que cada um faz agora uma coisa diferente, certo? Conta mais como é que é essa situação aí. A gente trabalhou junto na equipe de perícia, né? Porque a equipe de perícia é um perito e um fotógrafo que sai, né? Pra cena do crime. E eu sou perito criminal e meu irmão é Eu fotógrafo. sou fotógrafo. Então a gente chegou a sair junto algumas vezes pra cenas de crimes. É. A gente trabalhava na mesma equipe, né? Só que a equipe é composta de 8 peritos e 8 fotógrafos. E aí, quando calhava na escala lá da gente cair junto, a gente ia trabalhar junto. Tem várias histórias aí junto. E aí você começou primeiro, né? Sim, desde fim de 2013. Caramba, meu. E como é que foi esse rolê, assim? Do nada você falou, quero ser perito. Eu não costumo ver as crianças falar isso, geralmente. Quer ser astronauta, né? Quer ser Olha, advogado. Se bem que hoje em dia, hein, É. depois do CSI aí... É verdade. Com Que os tem podcasts que- de crime que tem aí, né? As crianças devem estar lá. Até falam, né? Mas o pessoal não tem muita noção de como ser perito, né? Falar, eu tenho que fazer um curso de perito, né? E na verdade é um concurso público para você ser perito do estado, né? Ou federal. Você faz um concurso público e aí, aprovado no concurso, você tem que passar por um curso de formação. E aí ele dura lá. O meu durou 4 meses só, porque eles reduziram, mas costumava durar mais. E aí você vai pra rua fazer perícia, né? Nesses 4 meses você aprende o que você tem que fazer em cada tipo de local. Porque você falou, quando você se encontra que morreu alguém, né? É uma dúvida comum. Uma dúvida não, uma ideia comum. A gente tá passando assim, entrando num bairro, aí alguém, morreu alguém aí? Você fala, uma árvore. Porque às vezes é uma perícia ambiental. É. Né? O cara cortou um palmiteiro e aí chega lá. É. Ah, foi a morte do palmiteiro. Foi. Exatamente. Temos Morreu que alguém. respeitar todas as mortes aqui. Mas assim, realmente, né? E pior que eu tinha conversado já isso com ele uma vez. Às vezes você vai fazer perícia de roubo. Você tá lá de plantão, o que aparecer que necessita perícia, que o delegado de polícia determine que precisa de perícia, você vai. Tipo, o que precisa de perícia? Todo crime que deixa vestígio precisa de perícia. Então, todo crime que deixa vestígio é, por exemplo, alguém furtar um fio, é alguém quebrar uma janela, jogar uma pedra numa janela, Fizemos pichação, uma pichação. caça-níquel em boteco de esquina. Jogo do bicho? Ou no... Jogo do Jogo bicho do também. bicho também. Uhum. Deixa vestígio jogo do bicho? Não, é porque assim, fala assim, você tem uma banquinha de jogo do bicho. O policial chega lá e fala, o perito, ele tem fé pública para atestar isso. Então ele vai chegar lá, o que o perito vê e escreve, tem fé pública, tem essa figura aí do direito aí. E aí você vai lá e fala, de fato tinha uma banquinha, ela tinha um calendário com todos os bichinhos e com números, e tinha uma maquininha que tirava a impressão e você pagava. Aí então... você lá atesta. O juiz lá depois vai falar, isso aqui é um jogo do bicho. Que da hora, mano. Então, tipo, Então- o perito é meio que coleta a prova. E descreve. Também Descreve. é importante, que nesse caso é uma descrição, né? Você Sim. descreve o que estava lá e o juiz tende, ele não é obrigado, se eu não me engano, mas ele tende a acreditar na figura que tem a fé pública, que é o perito criminal. Pode crer. Isso é uma responsabilidade enorme, né? O perito, ele tem um crime de falsa perícia que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, claro, para não ser desonesto, né? Isso aí não precisa tomar cuidado, é só não ser. Né? Agora, o segundo é para você não tá ali, porque o plantão, ele é na chuva, é 24 horas às vezes. Você não pode negligenciar nada, você não pode errar, assim, né? Esqueceu de tirar foto, o fotógrafo da cartelinha do jogo do bicho, no nosso caso. Aí, cadê a prova, então? Cadê a prova da cartelinha? Você foi lá e esqueceu de tirar a prova? Aí acaba com o bagulho, né? Sim. E também tem a questão que deve ter muito crime que vocês vão resolver e que às vezes esqueci de tirar a foto, acabou, fudeu. Então, Porque no dia seguinte, quer dizer, na hora seguinte, na hora que o olheiro ali vê que saiu a perícia, eles vão lá e alteram tudo, né? Ou até antes, né? Então, deve ter muito problema em relação a isso. E como essa falta de prova, essa falta de foto, ela pode gerar um problema depois, ela também pode ser usada de má fé
pelo perito, pelo fotógrafo. Então a gente tem que tomar total cuidado para não parecer que a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque, e aí esse é o maior medo, assim, né? A gente vai lá, ele falou assim, a gente trabalha 24 horas, atende 10 locais, que é como a gente chama as ocorrências, em um dia só, chovendo. Aí você tá atendendo um, já caiu mais 2 para você atender. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro desse caos todo pra não errar, né? Pra não parecer que a gente tá fazendo coisa errada. Pensa só, já me aconteceu uma vez, você tava começando, aí tinha um carro lá que a gente faz uma perícia comum em carro, em veículo, né? Hoje eu não faço, tem um perito especialista aqui na capital. Mas como eu disse lá no interior de São Paulo, toda é clínica geral. Então vai lá, vê se esse carro é um cabrito, né? O que é o cabrito? É o carro que o cara pega o Celta preto, ele rouba um Celta preto e aí ele raspa o chassi, bate um chassi igualzinho do seu aqui, seu Celtinha. E aí põe a placa igual também. E aí você começa a tomar multa lá em Pirapora do Bom Jesus. Você fala, pô, nunca fui lá. Você faz um BO, porque tem um cabrito rodando lá. Só que aí o perito que tem que determinar qual é o cabrito. Porque... Tem que pegar os dois, igual, assim? né? Na verdade não. Na verdade você tem um. É. Você te dão um, né, da sua região. Ó, tem um carro aqui. Você tem que falar se esse é o bom ou esse é o ruim. E assim, você tem que falar tecnicamente. Não adianta você conversar com a pessoa, é pior, né? Esse é meu carro, eu comprei, ganhei do meu vô. Geralmente você não pode... É o que o bandido diria, né? É isso. E é foda que tem muito inocente que realmente o cara comprou, bateu um rolo no terreno e o cara deu o carro, tá ligado? E aí? O perito, ele tem que acertar. Porque tá em risco, de repente, muita coisa, né? Eu errei. Alguém pode ter pago você pra errar. Exatamente. E aí, como é que Foi o que eu fica? falei. E existe uma fama aí, né, de corrupção no nosso país, às vezes. Então, você fala, pô, esse cara tá ganhando dinheiro pra errar. Não posso alegar que eu errei. Eu posso alegar que eu não sei. Agora, eu não posso alegar alguma coisa sem ter prova, sem mostrar. E, então, é uma coisa bem... de bastante responsabilidade, assim. Eu lembro de uma vez que a gente... tinham batido um carro, arregaçaram a porta de uma casa. E a gente foi fazer a perícia no carro, o menino que tava dirigindo, ele tinha 18 anos. Tinha carta e tudo, mas tinha 18 anos, era um carro super de luxo, assim, do pai dele. E ele tinha sumido. Ele não tava lá, porque falaram, ele tava com dor no braço, ele foi levado pro hospital, né? E a gente foi fazer a perícia, tinha uma garrafa de cerveja do lado do carro, né? Colocada de pé, assim, ó. Tava tudo destruído na frente e uma garrafinha de pé de Heineken, né? E aí eu cheguei lá, né? Fui fazer a perícia, tudo. E aí chegou o menino com o pai dele. E tava lá, policial militar em volta, a população toda em volta, eram umas 8 da manhã, o pessoal parou pra ver. E eu tava tirando foto da garrafa, né? Pra falar, a garrafa tá relacionada com o acidente aqui ou não, né? E aí o pai dele atravessou a rua, furou o bloqueio, falou assim, eu quero que você faça o DNA dessa garrafa aqui. E eu falei, por quê? Ele falou, porque não é do meu filho. Aí eu falei, quem que é você? Ele falou, sou o pai dele e tal, não sei o quê. E aí, assim, qual que é o meu... Primeiro, né? O cara não podia ter feito isso, né? Ele não... tá mandando ali na cena do crime. Inclusive o perito que mandaria tirar o DNA ou não, e foi o que a gente fez. Inclusive, furar o bloqueio é um crime, não é uma... Ou não? Furar o bloqueio em si não, mas você mexer em qualquer coisa na cena do crime. Obstrução da que não justiça. seja, é um crime, e tá escrito na lei. Crime é o que tá escrito lá no código, e isso tá escrito. Tá. Agora, furar o Alterar a bloqueio, cena do crime é crime. furar o bloqueio é um indício de que ele vai alterar, né? E aí, qual que era o meu medo, né? De tanto ter feito perícia e tudo mais. Era alguém olhar e ver o pai do menino que estava... teoricamente alcoolizado, dirigindo o carro, conversando com o fotógrafo, né? Aí parecia muito, a população em volta, a PM em volta, e você conversando com uma das partes ali, um cara super interessado no assunto, né? E aí que eu fiz um escândalo, né? Eu não gosto de fazer e eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu falei, não, o que você tá fazendo aqui? Não, vai embora. Eu chamei a polícia pra tirar ele. Tá certo. Porque... Ou você, você nem olha pro cara, você fica meio que assim, né? Porque o meu maior medo é alguém pensar que o cara tá dando uma propina pra mim, tá tentando alterar a cena do crime, né? E aí a gente tem que, além de, né, como ele falou assim, é natural a gente não fazer nada desonesto, mas pensar o que parece desonesto, o que pode parecer. Caramba, tá isso fazendo. é uma coisa que eu nunca nem tinha pensado, né? Que coisa, né? É que você só aprende vivendo lá, né? Zé, eu devo muito aos fotógrafos, porque, como eu disse, trabalho perito e fotógrafo, né? E quando eu entrei lá em 2014, eu era muito jovem também. Talvez nem tivesse dimensão. Talvez não, eu não tinha dimensão dessas coisas todas. Você vai aprendendo, você vai vendo, né? E aí eu tinha os fotógrafos muito mais velhos na época, pra minha sorte, de profissão do que eu, que essa aprendizagem implícita ali do local eles já tinham, sabe? Tinham muita, mais do que eu tenho hoje. Então me ajudaram muito nessas coisas. Não, fala com esse cara. Esse é um caso bem importante que ele contou. Pra gente é banal, bateram num portão.
Mas, cara, se batessem no meu portão já não era banal. Por mais que eu vi 100 portões batidos. Pô, derrubaram meu portão, eu tô reformando minha casa. É mó nota um portão, né? E aí bateram no portão, será que a pessoa vai pagar? Será que foi de propósito? Então começa uma série de coisas ali que você tem que ter muito... Você tem que fazer aquela coisa que é muito difícil, que é se colocar no lugar de uma parte, se colocar no lugar de outra. Ficar fazendo meio campo, ponderando e tal. Não, uma coisa que eu pensei na hora que você falou da garrafa, tem outro problema, né? Às vezes o cara entrou nessa intenção, aí já tô meio conspirando, mas o cara entrou nessa intenção de tipo, você fazer o escândalo mesmo, ou sei lá, falar da garrafa pra você direcionar o foco à garrafa, mas vai que ele é uma pessoa que nem é pai do moleque, e ele entrou pra incriminar, e aí nisso que ele foi falar da garrafa, ele deixou cair uma parada que ia incriminar ele, tá ligado? Caralho. Já pensou? Nossa. Tipo uma arma. Pode falar palavrão, relaxa. Tá. Não, tá. ano que vem vai abrir um concurso público aí, Zé Luni. Se Aí, ó. quiser aí, sim. Pô. Não, sabe o que eu queria ser? De verdade. Eu queria ser investigador, Isso, mano. Na real. Só que assim, É o pensamento de investigador que você teve aí mesmo, porque os caras eles têm que pensar em tudo, inclusive alguém tentando passar a perna neles mesmo. Mas assim, esse é o primeiro, acredito que sim, eu acho que o pessoal vai me confirmar ou não. Esse é o primeiro podcast que tem a equipe técnica pericial inteira, não é? Eu acho que sim, eu não vi Eu nenhum. nunca vi, não. E aí, olha que eu costumo consumir bastante conteúdo de perícia e tudo mais, assim, e eu nunca tinha visto também, não. Olha lá. Agora tá vendo? Só esse é o motivo pra vocês divulgarem esse programa, porque realmente é muito interessante, tem muita coisa que vocês vão ver, muitas coisas incríveis ainda também. Tomara. Inclusive também um recado muito importante que eu não dei no começo, né? Vou acostumando com isso, mas é que nós temos nosso Apoia-se, que é o apoia.se/podsim. Lá você pode contribuir para esse podcast, além de crescer, se sustentar, dar passos, né? Como ter um novo cenário incrível com o nome de todos os apoiadores, né? Você pode participar do programa, mandar sua pergunta aqui para os entrevistados, né? Você pode mandar, de repente, um vídeo também, enfim, tem várias coisas legais lá. É só você acessar esse site que tá aí, aparece, tá no card também, mano. Vai lá dar uma olhada, venha saber como fazer parte da história do Pod Sim e como, né? Fazer parte da história de todos nós, na verdade. Todo mundo que passou aqui faz parte do Pod Sim, sabia? Sim, opa. Inclusive, faltou um pouquinho assim de verba pra gente ter um defunto aqui, ó, pra gente fazer essa aula aqui. Ó, ia ser bom, né? Que além disso, a gente ia poder mostrar ao vivo como é que Pô, é. vocês vacilarem, mais 5 aqui, a gente já... Mais 5, a gente enfiava a faca em alguém aí, né? Já fazer uma perícia ao vivo aqui. Perícia ao vivo. E falando em perícia ao vivo, tipo, teve alguma situação que a pessoa, tipo, não tava morta, aí vocês meio que descobriram e falaram, peraí, não posso participar porque tá morta, tá viva. Ou espera, dá um 5 aí que ele vai estar morto, como é que é? Não exatamente, isso é quase impossível. Mas eu tenho uma história parecida com isso. Eu trabalhava no interior, né? Não vou nem falar a cidade, acho melhor não. Não fala, Na só fala... E aí tinha um bar lá que, cara, sempre acontecia as coisas nesse bar, cara. Era um bar na frente, atrás tinha uma mesa de sinuca e um monte de sofá desses que você pega aí no lixão, sabe? Assim, no lixo. Sofá rasgado. E eles colocavam Aqueles lá. barril pegando fogo. Umas coisas... Aquele lugar era incrível, assim. Certo. E sempre aconteciam algumas coisas lá, né? E chamaram pra esse bar. A gente falou, de novo, né? E aí chegamos lá no bar, encontramos a equipe médica, o pessoal do SAMU. Aí o pessoal do SAMU colocando na maca um cara... E a gente, não. Peraí. Aí o médico virou assim, que você, cara? Como peraí? Eu tô socorrendo o cara. Aí eu falei assim, não, mas chamaram a perícia e falaram que tava morto. Aí o dono do bar, não, menino, o morto é aquele ali no outro sofá ali, ó. Esse aqui só passou mal agora. Já pensou troca, tá ligado? Ah, Tipo, os caras tentando reviver o cara já saindo uma barata da boca e o outro lá no ML, o cara fazendo Y, ele, que isso aí, pô? Calma aí, mano. Devolve os órgãos. Devolve. Isso é um exemplo de um local que a gente tava falando lá de se colocar no lugar, né? Pô, cara, a gente queria rir ali, a gente achou engraçado, sabe? Porque a gente lida com isso o tempo todo e tira aquela coisa da tragédia que impede o riso. Então, a gente achou engraçado, mas a gente não pode rir, né? Tinha uma pessoa morta ali e tal, né? Pra rir, vocês têm que rir, só não pode sim. Aqui você pode rir. Pode sim? Pode sim. Pode rir. Então tá bom, mas quem Foi sabe o me contrário, cancelem aí que eu ri na situação que tinha... Não, que isso, fica brincando. tranquilo. Mas isso é uma situação cômica, assim. E tem muitas, né? Tem muitas situações na perícia que você lida ali com alguma coisa que pra você... Porque por a gente fazer uma coisa meio fora da curva, uma profissão fora da curva, você cria sentimentos fora da curva também. E você tem que lembrar disso o tempo todo. Por exemplo, uma coisa que acontecia no interior, o pessoal tentava atravessar a rodovia lá e era atropelado por um caminhão. Só que o caminhão não para.
E aí, uma vez que tem um atropelado, vem outro caminhão no escuro, no breu. E aquilo ali vira, Nossa. imagina o quê, né? E eu acho que quando passa em cima nem percebe, talvez, né? O caminhão acho que não o percebe, quarto ou cara. quinto ali. Não, quarto ou quinto pode ser qualquer coisa ali. Virou chiclete, né? Acho que até uma bike se passar no quarto ou quinto não vai É. sentir, talvez, né? Eu lembro de um local desse que era comum, mas aí vem um menino também novo, acho que ele tinha uns 20 anos, com a namorada novinha também, com um Corsinha, e passaram em cima e perceberam, e pararam e chamaram a polícia e deu o local, né, que a gente fala. Virou local de crime, atropelamento. Mas ele passou em cima de um corpo não vivo mais, né, faz tempo. E ele tava chorando muito, o menino chorando que atropelou um cara, e a menina consolava ele, chorava junto. E eu tava ali numa situação, eu falei, pô, mas esse cara não atropelou o cara, não é culpa dele, sabe? Mas Eu ele falei, não sabia, né? Não, ele sabia. Ah, Ele sabia. Mas ele tava assim, cara, passei em cima de um corpo. E aí eu fui lá dar um toque pro cara, eu falei, meu, para com isso, cara. Aí ele, o que foi? Eu falei, não, você não foi nada. Você passou em cima de um monte de carne já não, sabe, já não era mais nada. E o cara chorou mais, aí falou, você é mais sensível, hein? Mas E é que aí ele tá vocês- acostumado com isso, né, mano? É o que eu te falei, o sentimento nosso em relação a, putz, passaram em cima de um corpo, ele é meio fora da curva, entendeu? Pelo menos no momento do trabalho. E ele Então, você precisa tem que- ser, né? Precisa ser. Senão Só a que você gente- tem que lembrar que o cara que passou, o cara passou em cima de um corpo, cara. Entendeu? É. Talvez eu tivesse acontecido isso comigo fora do trabalho, eu também estaria abalado, mas... Ia ser uma situação meio tensa, assim, só que... a mente meio que fecha, então, ela meio que muda. É, Muda. assim, o que eu vejo muitas pessoas falarem assim, pô, mas aí você ficou insensível e tudo mais. Não, a gente precisa criar uma casca, até porque senão não dá pra trabalhar, né? É. Senão, imagina levar todo o que a gente vai ver pro nosso sentimento pra casa, né? Isso é uma coisa que é insalubre, né? E a gente acaba levando um pouquinho, né, também, mas a gente aprende a criar essa casca. Mas não é que ficou insensível, né? Na verdade é que no momento do trabalho a gente veste uma roupa, a gente cria um personagem, né? Que a gente leva pro trabalho, quando a gente sai do trabalho a gente tira aquela roupa daquele personagem, e foi o que ele falou. Se ele tivesse passado fora do trabalho, em cima daquele corpo, ele ia ficar muito abalado, ia ficar 3 dias aí triste. Claro que essa casca também, a gente pode vestir ela também lá fora, né? A gente costuma fazer isso às vezes, né? pode servir. Mas, tipo, eu percebo que a minha personalidade mudou um pouco depois de começar a trabalhar com isso, né? Tipo, ficar mais forte em relação a essas coisas de morte, de... Filme de terror não me assusta mais, Ah, é que filme de terror é um negócio que também, às vezes, é meio cômico, né? mas Então- me assustava. Sério? Eu ia no, sei lá, eu ia no Hop Hari, na hora do horror, né? E aí você ia lá e tinha um monstro todo ensanguentado com fratura exposta, eu ficava... Sério? Nossa, Hoje em você dia é o eu cara olho- menos indicado pra ir, né? Pra É. perícia, pra ver Então, antes. mas Só todo que mundo agora- fica um pouquinho, né? Agora eu chego lá, eu fui lá no carrinho lá do Hop Hari e não tenho medo. Eu olho Mas lá, é. os negócios caindo. A gente fez um teste antes dele entrar pra perícia. Porque teve um dia que que ele tava perto de onde eu trabalhava, né? E aconteceu um acidente e uma moto e um ônibus. E só tava assim, não tinha ninguém no local, nem o motorista do ônibus. Tava no meio de uma rodovia, em Ubatuba, isso. E o cadáver lá, prensado embaixo da roda mesmo, né? Foi e aí eu horrível. falei, vamos com o seu carro, vai lá e vê a cena do crime. Vê se você... Porque ele tava prestando concurso pra fotógrafo. Vê se você vai aguentar, porque é um negócio que você pode desmaiar ali, né? E aí a gente já cancela o estudo pro fotógrafo agora, né? Uhum. Aí ele tava lá perto, como não tinha ninguém, ele ficou bem perto ali, né? E aí o cara que foi recolher o cadáver, que era um auxiliar de necrópsia, ele falou, olha, o cara tava esmagado debaixo do A ônibus. cabeça dele explodiu, não foi A cabeça explodiu. Porque a cabeça, o que acontece? É como se você estivesse pisando Melancia. numa melancia, explodindo uma ele melancia, abre rompe um o casco poc, e puf. joga o material, aumenta a pressão, joga a massa encefálica pra fora. Então é uma cena do terror do Hop Hari, parece Foi, mesmo. né? Não, E pior. aí o cara falou assim, viu, perito? Aí eu falei, o que foi? Ele, o braço tá quebrado. Aí meu irmão olhava pra mim, Eu quase indignado, gorfei. e ria nem do rir, cara. Aí eu falei, o É. que foi, Luizinho? Luizinho, chama ele de Luizinho. Aí ele, o braço tá quebrado. O que ele tá falando do braço? E O cara tava sem rindo. cabeça. Ô Zé Lúnio, o cara tava sem cabeça. Aí o maluco vira e fala, mas o braço dele tá quebrado. Ô, mas a unha saiu, ó. Tava Não, cravada. aí pegou o cara e jogou na gaveta assim, pum. É. Aí eu falei, você ficou abalado? Ele, não, eu tô só achando engraçado até agora que o cara tava vendo o braço dele quebrado. Eu falei, tá, você pode ser fotógrafo. Acho que você passou Rolou na esse parada. teste né? antes. Mas plot twist, eu fiquei abalado. Ah, mas você só não quis falar, né? Não, aí tem que se segurar, né? Mas Sim. aí
Fiquei abalado, mas deu pra fazer ali. Mas você vai calejando, né, cara? Vai. É que eu não sei. É que, E assim, rápido. tipo Cara. assim, eu tenho umas coisas que ficam... Às vezes eu vejo uma cena, um negócio fica na minha cabeça e fica... Parece que tiraram uma foto e ficou na minha cabeça. Às vezes volta, assim, um negócio, sabe? Cena assim que eu digo... Não cena de filme. Filme, pra mim... Eu acho que não é só porque eu fiz audiovisual, que pra mim eu olho aquilo, eu vejo as câmeras em volta, eu vejo groselha saindo. Eu não consigo entrar naquele negócio de sangue, sabe? Eu sempre olho e falo, tá, tipo... É uma representação. Agora, se for um vídeo de uma pessoa realmente decepando a mão, aí eu fico ferrado. Mas eu também. Eu também. Tá. Que bom. Nossa, que bom. Então, Não perdi isso ainda. Não. Ó, Mas- eu acho muito diferente ver acontecido e ver acontecendo. Então, eu não vejo vídeo de coisa acontecendo. Minha mãe veio, eu falo, para com isso. Vai te fazer mal. Isso é uma coisa que eu ia falar, porque teve uma vez que uma moça entrou com o carro, com tudo na porta daquele prédio meu antigo, estourou ela, assim, e ficou aquela mistura de óleo com sangue, essas coisas, e eu era pequeno, eu olhei aquilo, tipo, eu fiquei meio, nossa, que nojento, mas... Agora, se ela estivesse agonizando, eu acho que ia acabar com a minha vida, ali, não. entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu vejo uma pessoa, sei lá, cortada, né? Uma vez eu vi no Vila Lobos uma moça tinha caído de bike e ela tava sangrando. Aquilo me traumatizou muito mais do que ver uma pessoa totalmente atropelada e tal. Então, eu acho que, tipo, tem um pouco de divisão pra algumas pessoas assim, né? Mas o problema é que vocês têm que ver muito daquilo, né, mano? E tem que E pegar. pegar. Pegar e mexer e pôr a mão no bolso do defunto sempre é um negócio que mexe comigo. Nossa, você não sente meio que Não violando mexe com alguma você? coisa assim? Não, tipo... Não, tem essa é que eu sinto que especificidade. tá mais duro e gelado. Então você põe a mão no bolso, sei lá, e põe a mão na bunda do defunto, sabe? Na mão no Sei. bolso de trás, assim, pra procurar, eu sinto. Sempre é um negócio que eu falo, vai, vou ter que fazer isso aí, sabe? É difícil mesmo, é pesado. E outro, você vai virar o cadáver, uma especificidade, então, isso deve ser só o meu também. Quando você vira o cadáver, ele bate a cabeça no chão. Porque o pescoço tá mole, tum. Você E aí eu sente, faço- né? Eu tenho uma agonia disso, assim. Tem umas agonias, né? De mexer no gelado, no sangue, no Eu- movimento. Eu me vejo, às vezes, virando, sei lá, tem que virar o defunto. Aí eu pego na cabeça dele, assim, e ponho, assim, sabe? Você põe uma travesseirinha, rola, né? Tem que rolar um- É comum. Tem, até Eu por não- respeito também. Eu né? não acredito em então. nada sobrenatural, não acredito. Certo. Mas eu Então esse peço garoto atrás de licença- você, tá tranquilo. Mas que existe, existe. É, né? não sei se existe, cara. Mas eu peço licença pra mexer no cadáver, cara. Porque vai que existe. Vai que ele tá lá, deixa eu ver como esse filho da puta vai fazer. Não, o sexto sentido é isso, não é? Que o cara vai lá no janela no final do filme. É, que ele E descobre ele tá que... morto no acidente na frente. Pode crer. Ah, eu dei spoiler no filme. Porra, mas de pode- 2000 o filme. Corta aí. Mano, eu Galera que tomei... não assistiu aí, desculpa aí. Sabe o que é foda? Eu tomei spoiler da minha mãe quando eu assisti esse filme. Só que assim, eu tinha o quê? 12 anos, né? Não era nem pra eu estar assistindo esse filme, talvez, mas eu tava assistindo, aí minha mãe chegou em casa. E eu adorava assistir filme sem minha mãe, porque ela viu todos os filmes do mundo, velho. Impressionante. Acho que se eu fosse num set, tá gravando o filme, ela sabia como é que ia terminar, entendeu? Então, assim, ela viu todos os filmes que existem. Aí ela sempre chegava e ficava comentando o filme, o que ia acontecer e tal, né? E aí nesse dia eu tava feliz assistindo o filme sem ela. Era o sexto sentido. Ela chegou em casa, a primeira coisa, ela... esse aqui lá que o Bruce Willis descobre que tá morto no final, né? Nossa. Aí, ó... Esse estraga tudo mesmo. Não, né? mas esse tipo é o o Clube da Luta, não vamos falar mais. Mas Certo, tem um certo. spoiler que não pode, né? Tem. É na mesma vibe, assim, né? Mas o Sexto Sentido eu acho que é o filme mais, sei lá, mais suscetível a spoiler, né? Porque é só essa frase aí. Só isso. Mas sabia que ele já tava morto, assim, acabou. Acabou. Mas, enfim, voltando aos os mortos e aos roubados, eu não sei. Nunca saímos deles, né? Nunca saímos deles. Eles que saíram daqui, na verdade, né? Mas aí, tipo assim, vocês obviamente usam luva, né? Usam equipamento, máscara, essas coisas também. Sim. É, porque... Mas como é que fica a situação do... Você tava falando do cheiro, antes de começar, quem não viu... Né? Quem é apoiador aqui do canal vê o bastidor, então vai ver o papo da gente falando da máscara, do cheiro. Desculpa, da máscara não, do cheiro. Mas conta aí, como é que é o lance do cheiro? Você falou que não consegue se acostumar de jeito nenhum e o cara fala da dica. Fala aí pro pessoal. Cara, o cheiro é o cheiro do cadáver em decomposição, né? Porque acontece assim, por exemplo, um feminicídio, isso é comum, né? Infelizmente existe muito. E aí a mulher tá lá em casa morta, o cara foge. E aí como se descobre? Se eles moram numa cidade, que eles não têm parentes que visitam perto. Descobre porque os vizinhos começam a sentir um cheiro. E um cheiro de carne podre, né? E aí são 2, 3 dias, aquilo começa a virar um negócio tipo a múmia, sabe? De mosca. Sério? Sabe? É sério mesmo? Muito. Você não pode abrir a boca, Zelani. Se É abrir sério? a boca, entra uma mosca dentro. É muito Nossa, cara. Porque assim, eu não sei se eu já senti um cheiro de cadáver, porque vai que eu passei num lugar que tinha alguém... Eu não sei, né? Não sei, a perícia não tinha chegado ainda, não sei, eu nem sabiam que era pra chamar.
Mas um cheiro que eu senti, o pior cheiro de todos, era tipo de um rato morto e dizem que é parecido. É o mesmo cheiro, só que assim, quanto pesa um rato? Né? Não, mas eu acho também que tem uma questão de evolução humana, de que a gente sente cheiro de humano morto, eu acho que é pior. Acho que é um negócio que ativa alguma coisa no nosso cérebro aí, que a gente quer sair correndo, a gente quer vomitar, a gente quer pedir ajuda, pedir socorro, sei lá. Não conheço ninguém acostumado com isso, não conheço. Você pode trabalhar 15 anos na perícia, que você vai estar com a mesma coisa, assim. Horrível. É horrível. E como vocês se acostumam, assim? Acostumar não é acostumar, é fechar o nariz, respirar pela boca aqui, né? Mas sempre com aquele gostinho de cadáver na boca. A minha companheira, nos tempos dela de faculdade, eu descobri que ela fez um curso de apneia, de mergulho. E aí eu peguei umas dicas com ela, eu usava isso, de verdade mesmo. É verdade. Como é que é? Explica pra gente aí, ensina aí pra gente. Eu quero saber. Ela fala que você ficar respirando fundo e calmamente por um tempo, você consegue prender a respiração mais tempo, né? É que você oxigena o corpo. É só essa a dica? Mas a dica é que assim, que eu não respiro, porque o sensor do cheiro é quando você entra o ar, né? Daí eu fecho a boca e o nariz. Mas você sabe que é muito doido? Mas assim, não falando que funciona ou não, mas uma coisa que eu fazia muito, pode funcionar na minha cabeça só, tá? Esse lance eu sabia, de tipo, você respira bastante oxigênio no sangue, e aí você pode, tipo, ficar respirando pouco ou prender a respiração por mais tempo, né? Tanto é que nas brincadeiras de, quem prende mais tempo, você sempre faz o... aquela várias vezes. Mas tinha um negócio que, cara, na pandemia, não sei se era cisma minha, quando eu tinha que ir num lugar cheio de gente, eu fazia isso num lugar vazio. É cisma sua. Quando eu chegava... É cisma minha, né? Quando eu chegava perto, eu fazia só uns... Sabe, tipo, que respiraçãozinha, tipo... Não, deve eu sou louco, feito. né? É isso. Não, se acalmou o seu coração, serviu. Tá bom. Não peguei nenhuma vez. Agora, tecnicamente, não sei. Tecnicamente não sabemos. Tem que ver algum... A OMS não emitiu nenhum ia ser comunicado ridículo, sobre isso. que é um negócio totalmente vai da pessoa, tá ligado? O cara pode fazer errado. Não. Mas assim, falando Não do recomendo. cheiro, eu tenho... Uma coisa que me traumatizou foi, assim, a gente faz que nem ele falou, a gente passa no concurso, aí a gente faz um curso na academia de polícia, né? E aí no final do curso a gente tem os estágios, que é o quê? A gente vai visitar vários órgãos da Polícia Civil e da Polícia Científica e passar um dia lá para entender como é que funciona. E um desses órgãos que a gente visitou, eu visitei 2 vezes, foi o IML Central, aqui de São Paulo, que é ali perto do Hospital das Clínicas, que é o IML o maior de todos ali, né? E aí Nossa, tá até difícil de falar, assim, mas é que, primeiro, tem aquela coisa, a gente acompanhou uma perícia de... Como que é o nome que abre? Autópsia. Uma autópsia de um cadáver, tipo, que tava 4 dias, assim, podre. Então o cara, ele tava inchado, e aí um cara foi fazer a autópsia, ele simplesmente furou pra tirar o gás e abriu, assim. E aí veio aquele cheiro, sabe? Isso foi horrível, nossa, péssimo. Tanto que a gente saiu pra tomar uma cerveja pra esquecer, e a cerveja tinha o gosto daquela coisa horrível. Nossa, que fica, né? Tudo aqui dentro da... Fica, e fica 3 dias. Na cabeça. E tem a coisa pior que... Aí é foda. Que tinha um sopão, que eles chamam de sopão. Você pegou o sopão? Não, eu nunca fui lá, graças a Deus. Que bom, parabéns pra Eu você. até agora não sei se é uma expressão sopão. ou se é uma comida mesmo. Não. É uma expressão, né? Graças a Deus é uma expressão, mas é pior. Então, Zé Lune, quando o pessoal acha ossada e quer estudar a ossada, às vezes a ossada não tá pura. Às vezes ela tem carne. E a carne atrapalha na perícia. Então o que eles fazem pra tirar a carne? Eles têm uma panela gigante. Mentira, velho. E eles jogam as ossadas com carne e deixam cozinhando. Porque aí a carne solta do osso e eles tiram o osso. Mas é uma... Meu, que é isso? É tipo... Tem um caldeirão. Filme de terror, assim. Né? E aí você abre lá uma sala do ML, tem um caldeirão. E eles falam assim, quem quer abrir aí o sopão? E aí, aí eu fui lá, né? Já tô aqui mesmo, né? Doidão e tal. Já vi o cara com o braço quebrado. O braço quebrado, mais traumatizante. Aí eu abri e veio aquele cheiro de carninha, de miojo, sabor mas carne. É um cheiro tipo de carne assada mesmo. Mas quando você lembra que tem um corpo ali, não, aí já não é agradável de jeito nenhum. E aí é um negócio que até hoje... E assim, eu tinha acabado de entrar, né? Eu fiz academia de polícia e lá a gente só vê foto e tal, né? A gente não vê de fato, né, um corpo, um defunto. Então foi, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vi... Aliás, aquele dia foi um dia, né, que me marcou, que foi aquela autópsia e depois o sopão. Nossa, pelos seus relatos, eu acho que, tipo, você viu as piores coisas dos seus primeiros dias, depois ficou tranquilo. Depois era só ver cadeado arrombado. Não, peraí. Não? Não, que isso, então vem. Você quer, né? Tem uma história boa. Teve um dia que na Marginal Pinheiros, né, a gente foi lá, foi atender a perícia, não fui com você, foi com outro perito. Que era melhor ou pior que ele?
Não vou julgar, não vou entrar em julgamento. Aí Tá melhor, tá Você melhor. quer rachar a família, né? Tô zoando. E aí o que aconteceu foi que o cara foi atropelado pelo próprio caminhão na Marginal Pinheiros, assim. Puta. E aí a gente ficou olhando e falou, como é que aconteceu? Ainda bem que tinha testemunha, senão a gente não ia descobrir nunca, eu acho, o que aconteceu. Porque o caminhão tava subindo a rampa, e aí o cara tinha problema no braço esquerdo, segundo a família dele, e a porta não fechava, e ele tava sem cinto, ou seja, né, tudo pra dar certo. E aí tava subindo a rampa e ele foi fazer alguma coisa com a porta, ele caiu pra fora. Não sei se ele passou mal antes, a gente não conseguiu constatar isso na perícia na hora. Mas ele caiu pra fora do caminhão e o caminhão tava engatado e continuou subindo. E aí o pessoal viu ele caído no chão e aí parou o carro e começou a descer pra tentar ajudar ele. Só que aí o caminhão bateu lá em cima e começou a descer de ré. Nossa. E aí a galera olhou e viu o caminhão descendo, todo mundo saiu correndo e largou o cara lá. E aí o caminhão passou na cabeça do cara. Puta que pariu. Foi uma velho. coisa assim que... Desculpa se eu tô com um sorriso aqui, alguma coisa de tipo incrível assim, mas é que é bem pesado. Mas Não, foi... é pesado. Eu também tava me sentindo mal que eu tava sorrindo, mas Né, então, eu tô mas é nervoso isso. que eu tô no pode sim. é só por Não, isso. não, é que assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer às vezes pras pessoas é que tem um sentimento de você contar a história, que é um negócio tipo, mano, tá ligado? Tem um sim. sentimento de, tipo, de eu estar ouvindo a história, a gente tá aqui, longe da cena, Claro. né? Tipo assim, não tem, obviamente, tipo, você não ficou rindo lá. Oh, entendeu? não, com certeza Obviamente, não. isso é E óbvio, nem, entendeu? nem foi essa É. o sentimento. Sabe como eu acho que é interessante comparar? Quando a gente conta uma história de alguma tragédia nossa, meio tipo, não é igual aquela viagem, lembra que a história da viagem? Lembro. Um dia eu vou contar em público ela. Mas, mano, tem uma viagem que aconteceu comigo, gente, que foi um desastre. Foi desgraça. Lembro, só foi desgraça, né? Mas eu ainda vou arrumar uma maneira de contar isso pras pessoas, né? Enfim. E aí eu conto ela, é meio que rindo, que tipo, mano, olha que desgraçado que foi. Entendeu? Então, assim, tipo, hoje em dia, né? Claro que é um negócio que o trauma já passou, muitas coisas ruins a gente já meio que já aprendeu a lidar, etc. Mas a gente vai contar, tipo, mano, é inacreditável. Não, inacreditável faz a gente ficar com essa expressão meio assim. Não, eu vou te falar ainda mais, o nosso trabalho é bem pesado, né? Eu acho que tá também um certo alívio você contar uma história. Eu lembro que quando meu irmão entrou, eu não era da perícia ainda, né? Tava longe de ser. Ele entrou e eu falava que ele era o da Atena. Porque ele chegava em casa e ele contava várias histórias, era tudo nesse naipe aí, né? É que hoje em dia, como ficou corriqueira as histórias, né? A gente seleciona umas que são mais incríveis e conta. Mas eu ele nem todo conto mais dia... porque não impressiona mais ninguém lá em casa também, então também tem perdeu. essa. Mas ele Todo chegava e mundo- contava e eu, assim, era ruim pra gente, que ele despejava aquela coisa toda, mas a gente via que era uma necessidade dele falar sobre isso, né? Ele colocar pra fora. Então, eu acho que esse alívio que a gente sente e tal, primeiro, que é uma história interessante, as pessoas gostam de ouvir e tudo mais, né? Até certo ponto, né? E também porque a gente se alivia um pouco também. Ah, com certeza, cara. Mas é igual ouvir certos desabafos, tá ligado? Às vezes você quer, tipo, você tem opiniões, mas não é interessante dar, ou sei lá, às vezes só o fato da pessoa tá ali falando, sabe? Tipo, tem muita coisa que eu gosto de ouvir de algumas pessoas que eu falo, não, mano, eu sei que, tipo, talvez geralmente eu gosto de tentar ajudar, sempre, o máximo, né? Mas eu falo, mano, talvez eu nem peça uma opinião à pessoa, eu só quero realmente contar aquilo, despejar aquilo, entendeu? E desabafar. Entendeu? Se eu ouvir, pô, seu namorado ou seu namorado falando do trabalho, é um clássico, tá ligado? Tipo, não, a pessoa tem que ouvir isso. Entendeu? Então, tipo assim, eu faço questão de perguntar sempre pra minha namorada como é que foi o trabalho dela. Porque se ela estiver estressada, alguma coisa, ela vai fazer bem pra ela falar aquilo, entendeu? Ô Zé, e uma coisa importante sobre o que você tá falando, e aí sobre escutar seu companheiro e tudo, né? A minha companheira, ela trabalha num escritório e tal, né? E sempre trabalhou assim. E tem tensões ali das relações humanas, que às vezes eu pego, assim, essa coisa de precisar contar. Ela com mais tensões numa relação humana entre vivos do que a gente vivendo ali, né? As minhas tensões, além de perito criminal, eu sou professor de química, né? A gente fez faculdade de química. E eu nunca sonhei com cadáver, eu nunca perdi o sono por causa de gente sem cabeça, mas por causa de aluno, eu já perdi o sono várias vezes. Isso, sabe? Tipo assim, aquela classe que você não consegue dar aula naquela classe, né? Não é o foco do nosso tema de hoje. Não, Não, mas vamos pode falar. Mas é isso, assim. Essas relações humanas entre vivos, aquelas crianças que, sabe, não tá dando certo. Você fala, putz, eu acordava no meio da noite tentando uma solução pra aquilo. É porque eu acho, talvez... O cadáver não. É porque, se for parar pra ver, o trampo com cadáver não envolve muita coisa fora do objetivo, né? Não é um negócio muito... que você vai, tipo, ter que... Puta, como é que eu vou lidar com esse morto aqui? Não, você tem meio um caminho objetivo ali, né? É você com você mesmo, né? Então, mais ou menos, eu acho que o problema emocional que causa esse trabalho da perícia é quando você se conecta com o que tá em volta. Eu acho que esse é o problema, entendeu? Porque, tipo assim,
você pega um acidente de trânsito, que nem eu te falei. Aquele que eu contei que meu irmão foi comigo antes dele ser fotógrafo, que ele foi lá ver perto. Não tinha ninguém. Tava o perito, o fotógrafo e os 2 auxiliares de necrópsia que vão recolher o cadáver. Só. Não tinha mais ninguém. E o cadáver, né? E meu irmão que foi lá ver, mas era o único ganso, né? Ali que tava olhando. Mas às vezes você pega um acidente de trânsito e aí eu tô lá, o cadáver, você tem que mexer no cadáver, achar um documento. O perito é o primeiro que pode mexer no local. E o fotógrafo, né? E aí você começa a tocar o celular da pessoa. E aí começa a tocar, o amor tá ligando, entendeu? E aí ele liga 12, 13, 15 vezes enquanto você tá ali. Cara, isso abala muito mais do que qualquer cena visual. Eu juro pra você que eu fiquei um pouco de chorar aqui, na verdade, pensando nisso aí. E vocês falando do negócio lá, nem mexeu comigo, assim, né? Tipo, cara, você fala, porra, uma pessoa... Toda vez que eu vejo... Isso é um negócio muito pesado, né, cara? Toda vez que, tipo assim, que eu vejo alguma coisa, você tem uma certa distância, querendo ou não. Né? Por mais que seja, tipo, você viu um cara que bateu no trânsito claramente bêbado, né? Quando você tava fazendo a perícia, você pode ter percebido. Às vezes sim, às vezes não, enfim... E você, às vezes, não fala, pô, isso podia ser um brother meu, tá ligado? Porque meus amigos, às vezes, fazem essa parada, não sei, mesma idade e tal. Às vezes, mesmo assim, você tem a distância, mas na hora que você pega uma coisa que te conecta, né, cara? Isso. Às vezes você vê, tipo, a mãe da pessoa que tá de um corpo lá, e aí você conecta com a sua mãe, às vezes. Isso acontece. A família tá no local já. Agora a gente fala assim, comoção popular. Quando eu trabalhei em Ubatuba, lá tinha um problema, né? O pessoal de Ubatuba sabe bem. Que, assim, o pessoal anda muito de bicicleta lá. E o pessoal vem de fora, às vezes, vem de curtição, vai lá pra beber e tal, né? E acaba tendo atropelamento, por exemplo. De uma pessoa ali com mais grana, num carro bonito, atropela alguém ali de bicicleta. Eu tô falando isso porque não é aleatório, é uma cena que me veio na cabeça de se conectar. E a comoção popular ali, as pessoas em volta, eu lembro daquele cara caído. E aí eu fui mexendo nas coisas dele, cara, eu encontrei pãozinho e frios, sabe? Puta, mano. E tipo, eu falei, caramba, o cara foi buscar um pãozinho com frios no fim de tarde. Fiquei mal. Então, é bem isso. Entende? Acho que você pegou, né? Qual que é a ideia. Sabe uma coisa que me pega muito nesse sentido? Tatuagem. Quando eu vejo a tatuagem numa pessoa bem específica, alguma coisa, tipo, muito pessoal da pessoa que morreu ali, me dá... Aí eu me transporto pro mundo dele ali. E aí é muito perigoso pra mim. E aí eu olho e falo, putz, melhor não. É porque aquela roupa que você vestiu começa a abrir um rasgo, né? Você começa a entrar na cena ali, né? E não é à toa que ele tá falando isso, porque na hora, um dos trabalhos que a perícia faz é identificar o cadáver, né? Então é obrigado a tirar uma foto do cadáver na posição que se encontrava. Isso tá escrito no código. Uma foto de identificação do cadáver, do rosto e se tiver marcas ou tatuagens. Então o fotógrafo tem que achar as tatuagens, né? O perito. O fotógrafo tem que tirar a foto das tatuagens. A identificação do cadáver é um dos trabalhos da perícia, né? Tem várias maneiras, né? Até, por exemplo, quando o meu irmão falou do sopão, é porque nos ossos, por exemplo, tem marcas que podem ser específicas de uma pessoa. Eu já quebrei o fêmur. Se um dia eu morrer, procurem uma calcificação no meu fêmur direito, que provavelmente vai ser eu, sabe? Se um dia eu morrer, Highlander. Se um dia eu morrer. É verdade. Não, o cara acha que só porque ele é perito ele nunca vai morrer, né? Se um dia eu morrer e precisarem me identificar, né? Acharem. Cara, mas é muito doido isso, meu. Mas assim, a identificação, ela tem que acontecer o máximo que dá, né? Porque tem hora que, você vai, sei lá, pegar um corpo que os caras assassinaram e tiraram de toda a identificação possível. Acontece, mas a gente dá um jeito, né? Assim, no último caso, a gente pode pegar o DNA. Zé, DNA você acha de dinossauro. Não, é uma molécula muito estável, né? Mas o que eu queria saber é porque, tipo, então isso também é vocês, porque eu achava que era outra galera já, tipo, durante o autópsia os caras estão fazendo a parte dos cientistas lá, os negócios, né? Perito criminal e o médico legista. Certo. O legista faz autópsia, né? E o perito faz a perícia no local de crime. Mas a gente tem os peritos de laboratório, que também são peritos. Por exemplo, eu posso pedir transferência e aí, quando tiver oportunidade, para um laboratório de química, que é a minha área de formação. Tem o pessoal do DNA, que eles fazem um trabalho muito bom na Polícia de São Paulo. E você pode ir lá, a gente tem um banco de dados já de DNA da população que tem passagem. Então, a população carcerária já tem o DNA num banco de dados. Né? Isso ainda por questões jurídicas não foi expandido para a população inteira. Mas tem também a papiloscopia que você pode fazer no cadáver, se ele já tiver decomposto o DNA. E com isso você identifica o cadáver. Quando cai um avião, por exemplo,
a perícia criminal atua, e os papiloscopistas, né? Quando dá nos dedos, atuam para identificar ali quem eram as 250 pessoas que estavam ali. Imagina como é que não Nossa, fica mas aí. você já chegou a atender algum tipo assim? Ou... É muito, muito raro, Não, né? não. Deve ser mas deve ser uma equipe, mano, mobilizar várias cidades Sim, ali, né? eles puxam um perito da capital, perito de outro lugar. Minha Aí tia- entra a Polícia Federal junto. E como é que não desorganiza isso, não, meu? Não, na verdade, sempre tem uma central, né? E eu acho que eles já estão acostumados a... Sempre tem um modo de operar num caso desses, né? Numa queda de avião. Então, é sempre uma coisa muito bem coordenada e eu acho que as equipes que chegam para auxiliar. Por exemplo, tem um trabalho lá de identificação de corpo por papiloscopia. Aí tem 250 pessoas, né? Você precisa de um monte de gente para ir lá São trabalhar. muitos, né? Muitos dedos, muito tudo. Então, é um trabalho super coordenado. A nossa tia, ela é papiloscopista da Polícia Civil, aposentada. E ela conta, né? Minha mãe conta, na verdade, a história de quando explodiu o shopping em Osasco, em 96. o Plaza o Shopping. negócio de gás, né? O que Isso. da praça de alimentação. Dia dos Namorados, não foi isso? Era um véspera, o dia 11 de julho. Junho. E ela conta a história de como foi, né? Cadáveres assim em fila e os papiloscopistas trabalhando, porque na época o DNA também não era uma tecnologia acessível, né? Então os papiloscopistas trabalhando ali para identificar um por um. E na época não tinha o WAFES, que a gente tem hoje o WAFES, né? Que é um sistema de banco de dados que você coloca lá no sistema e roda. Na época era no manual, cara. Minha tia ia lá no arquivo, procurava lá a ficha do suspeito, que tava... Suspeito não do crime, suspeito de que era o vítima. Cadáver, né? A vítima. E aí comparava lá a impressão digital. Meu Deus. Nossa, ela não tinha aquele software que bate os dois. Isso, Não. o AFES é esse software que Chama bate. AFES. Nossa, como é que... Ela ia ver coisinha por coisinha. Meu Deus. Por isso que, antigamente, para pegar a impressão digital, tinha que ter um suspeito, né? Falava assim, Tocar o piano, né? Zelune entrou aqui ontem. Aí a gente acha uma impressão digital. Aí eles não chamam você, né? Você tem os seus digitais lá guardados. E aí eles pegam no arquivo e comparam. Né? Hoje tem um software. No caso da vítima, eles tinham que fazer o quê? Pegar amostras na casa da galera, de gente que tava lá? Como é que era? De isso? DNA? Não, no De caso impressão da digital? impressão digital. O RG tem a sua impressão digital, lembra? Ah, sim. Sim, Mas... quando você vai tirar o RG, tinha uma impressãozinha digital lá. De todos os dedos, eu acho que você põe. Então quando você... Isso é. Verdade. Quando você vai tirar o RG, você põe todos os dedos e no RG tinha um polegar, não era isso? Nossa, mas só imaginando, os caras têm que triangular, mano. O cara, sei lá, pegou os RG que ele conseguiu ali e falou, tá, tipo, puxa a ficha dessa pessoa aqui e vamos tentar descobrir quem ela é, se ela é, né? Vai que a pessoa só deixou a carteira. Pô, mó trampo, hein, É mano? um trampo, então. Imobilizou na época, pelo que ela conta, a gente era criança, né? Mas a gente mora perto do shopping lá de Osasco. Então, eu lembro da minha tia indo lá, minha mãe tentando não deixar a gente ver o tamanho da tragédia, né? Mas eu lembro da minha tia acabada, assim, e minha mãe conta que foi uma tragédia muito ruim mesmo, muito horrível de lidar para ela, para a polícia toda mobilizada para identificar os cadáveres. Eu acho que talvez, do meu ponto de vista, talvez a parada que mais tenha mexido com a galera foi porque foi uma explosão no shopping. Foi também. Todo mundo se conecta com isso. Tipo, qualquer é pessoa isso. que tá assistindo aqui, vocês, eu, todo mundo já foi ao shopping e podia ser uma vítima aí, tá ligado? Que nem eu Podia falei, tá lá. a data, né? Um dia antes do Dia dos Namorados, então, tipo, todo mundo podia estar ali comprando alguma coisa, né? E aí é a lenda de Osasco, né? Todo mundo que mora em Osasco fala que ia lá no dia, mas acabou não indo. Todo mundo. É igual o Dragon Ball Z, Nunca- que foi o- interrompido do... Exatamente. no Efeito Mandela, né? Efeito Mandela, que fala. Então, e hoje em dia essa identificação por digital, ela é muito importante para a perícia, né? Que hoje em dia, por causa da tecnologia, a gente coleta a digital, por exemplo, a gente vai numa casa que foi roubada, que foi furtada, e aí a gente coleta a digital do criminoso. Normalmente eles pegam uma televisão, eles tentam puxar a TV, e aí fica o dedão ali, ó. E aí a gente joga um pozinho, coleta essa digital e vai para um banco de dados lá, que é o sistema IFES, que ele procura de quem que era digital. Aí esse sistema ele dá a digital de, sei lá, 10 possíveis suspeitos, né, com aquela digital, e aí dentro de 10 pessoas você consegue saber quem que roubou, né? Mas você mesmo que faz essa parte de triagem aí ou não? Não, aí a gente já tem uma outra equipe, Entendi. né, que é especializada em que são os papiloscopistas, né, especializados nesse banco de dados. Difícil falar isso, né? Papiloscopistas. 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 Tipo, besouro suco. Fala Besouro. 3 vezes, aparece um aqui já com o sistema IFES, Já né? suja seu dedo. Já suja seu dedo e passa num negocinho assim. Agora é Candyman.
Candyman, pô. Olha, a gente sempre acha que vocês vão ver pessoas mortas e tudo mais, mas você trouxe aqui, inclusive, uma questão aí, né? De dedos de pessoas que furtaram. Dedos, olha. Parece coisa mórbida, né? Digitais de ladrões, né? Então, Isso. quais foram os casos mais doidos que vocês viram de furto ou de perícia que seja não orgânica, não sei como é que eu chamo. Como é que chama as diferentes perícias? Não, é crime contra o patrimônio. Isso. Crime Na verdade, contra o patrimônio. a gente trabalhou junto, quando trabalhou junto, foi numa equipe de crime contra o patrimônio, onde eu trabalho até hoje. Então a gente trabalha com acidente de trânsito e crime contra o patrimônio. Então cadáver eu só vejo quando tem um acidente com vítima fatal no local, que é relativamente raro. Porque imagina assim, tem que ser um impacto muito grande pra pessoa nem ser socorrida aqui em São Paulo, sabe? Sim, é verdade. Tipo, acabou o sinal vital na pancada. Pá, isso é difícil, mas acontece. Teve uma noite aí, uma semana atrás, que foram 4. Ui, mas de uma vez ou durante a noite? Não. Foram 2 no mesmo e mais um separado, 2 mais em 1. um separado. 2 em 1. Isso numa noite, então acontece, mas é mais raro. Mas assim, é crime contra o patrimônio, então é um clássico mesmo. Um tipo muito comum. Você vai lá e a pessoa chega em casa, geralmente é furto. E a casa tá toda bagunçada, eles procuram por um cofre, procuram, né, por dólar, euro. Na verdade, esses eletrônicos assim nem valem muito mais, porque se é uma casa que tem joias, vale mais, né? É mó rolê levar uma TV dessa, Exatamente. nem é tão mais caro como era antes também, é difícil repassar, Sim. quebra no transporte muito fácil. A gente começa a perceber perfis de bandidos, né? Perfis de ladrões. Tem ladrão que entra pra roubar uma TV pra vender e conseguir uma grana imediata e rápida e pouco, sei lá, pra usar droga, alguma coisa assim. E tem aqueles ladrões que a gente fala que são as quadrilhas mais profissionais, né? Que são pessoas que vão lá, veste a máscara pra não ser identificada pela câmera, vai roubar, vai direto na joia do cofre do cara. A pessoa já tem umas dicas, talvez, né? Às vezes. Sim, com certeza. E o relato da vítima, às vezes, às vezes é roubo, porque eles se deparam com o morador na casa. E o relato é assim, olha, fica calma, a gente não vai mexer com você, você tem uma criança em casa que a gente sabe, vai lá e garante que a criança vai continuar dormindo pra gente não assustar ela. Uma coisa assim, profissional, sabe? O cara quer estudado ali roubar, né? No caso, uma joia. Roubo é quando você mediante violência ou grave ameaça, né? E o furto é quando você pega sem ninguém ver. Então, o roubo aí é um roubo de profissional mesmo. E o furto profissional também. E tem também uma coisa que a gente faz muito. Furto de fio. Ah, meu, cobre, né? É verdade isso, né? É um local extremamente simples. É o spam da profissão, é o furto de fio. Os caras Furto ficam de fio, farmando, furto de né? Exato, farmando. Farmando fio. Mas, meu, como é? Mas é mó trampo, velho. Você pode tomar um chocão lá. Não, é perigoso. Você já teve que... Olha isso, dentro da profissão, né? Já. O Inception. Já. Você já teve que atender uma ocorrência de um cara que tava roubando fio. Então, e morreu. tomou Já. choque. Mano, eu conta essa história então, vai. Ou só é isso a história? Não, foi isso. Um cara entrou numa... O que eu fiz, né? Foi no interior. O cara entrou numa obra que tava em construção lá, o prédio. E aí ele foi tentar furtar os fios da construção. E aí ele pegou num fio que tava ligado no sistema elétrico. E aí ele tomou um choque e ficou duro lá, morreu duro. Mas tem fio que não tá ligado, então... Não, fio que podia ser fio que ainda não tá usado, entendeu? Que tá numa construção. E aí ele viu um pendurado lá, ele puxou e pá. Putz. Acontece. Inclusive essas pessoas que... Elas correm muito risco, né? Direto a gente vai ver uma pessoa que furtou um fio e aí tá cheio de sangue no portão, que ele cortou. Os caras pegam um cerco elétrico e arrancam com a mão. E aí a gente pega um DNAzinho assim, muitas vezes. Dá pra pegar o quebra DNA um inteiro vidro. do cara, às vezes, né, meu? No sangue ali. A gente conseguiu um, né? Que a gente tava junto, lembra? Da Foi. camiseta. Foi isso, mesmo. Foi exatamente isso, o cara Foi roubou a mesmo. televisão. Como é que foi isso aí? Conta a história. Você lembra? Ele entrou ele roubou uma casa e foi pelo telhado. Isso, saiu pelo telhado e aí ele deixou uma blusa. Uma blusa com sangue, não foi? Foi. Que aí a gente abriu, aí Porque você coletou. E o cara, dono da casa, falou, ele se machucou aqui, só que eu acho que ele tinha limpado o sangue. Hum. Só que aí a gente achou a blusa do cara, porque a pessoa limpa a casa, né? Fica lá, a perícia, pelo menos onde a gente trabalha, ela não demora tanto pra chegar, né? Como tem essa lenda, mas a pessoa limpa a casa, que ela não sabe que dá pra pegar DNA. Algumas pessoas sabem. Mas, tipo, o cara teve o crime, enquanto chega a polícia, ele tá limpando? É tipo isso? Não, ele teve o crime. Aí ele encontrou lá a casa dele toda revirada e umas manchas de sangue. O cara, chama a polícia, faz o BO, né? E começa a arrumar as coisas, né? Quantas vezes já pegou uma pessoa que
por receber a perícia, limpa a casa porque vai receber gente de fora. Então eu já vi também. Várias vezes. Deixa eu passar um pano nessa TV cheia de marca de dedo. Ai, Não, esses rola isso mesmo. bandidos. Ai, olha esse chão cheio de sangue. Não, e pede, gente. e direto, pede desculpa, viu? A casa tá bagunçada, eu sei, Não, senhora. repara na bagunça, mas ó, aqui, né? tinha várias marcas aqui de dedo, limpei, vai ficar tranquilo. Aí você, não. É assim mesmo. Mas nesse caso a gente achou a blusa do cara com sangue no telhado do cara. Ai, que E aí sorte. a gente pegou lá o DNA. Coletou o DNA. E esse cara, no nosso caso aí, acho que ele tinha passagem. Então, deu o perfil do cara. Bateu, falou que esse crime que ele cometeu foi o mesmo que ele cometeu lá, entendeu? E aí sabia já quem que era, porque ele foi pego pelo outro. Aí ele vai responder pelos dois. O que já aconteceu foi uma quadrilha na equipe onde a gente trabalha aqui, que tava furtando... Porque, assim, é a profissão dos caras. Então, eles não faziam um furto de mansão. Eles fazem vários. Sei lá, um por mês, não sei como que é. Mas são vários. E aí começa a ter uma onda de furtos, mais ou menos do mesmo jeito. Sei lá, um modus operandi é você clonar o controlinho do portão automático. E aí você vai numa casa, não sei, não tá arrombada a porta. Aí o portão automático, você fala, já tem, e sabe? Então você começa a perceber que é o mesmo. A hora que cai essa quadrilha, também sossega, né? As pessoas ficam sossegadas e a gente também, né? Sim, com certeza. E aí a gente coleta DNA. Aí fala, pô, deu um perfil de uma pessoa, mas não sabe quem é. Aí faz de novo, de novo, de novo. Aí a hora que pega o cara, descobre que foi ele que fez esses 12 furtos. Então você foi, tipo, completando, né? Os pedacinhos durante os furtos, né? Isso. Interessante, teria ideia pra ser um... Eu imaginei, tipo, fazer um jogo, assim, que você vai pegando, né? Ia ser interessante, jogo de perícia. Se bem que já tem, já. Tem, Lei eu chamo de Noir, trabalho. Né? Ah, tá. Não, mas o trabalho é mais legal porque você ganha pra... Ganha pra isso, né? O jogo, se você não for um streamer, você não ganha pra jogar, então... A gente, como é professor, a gente já preparou, né? Umas aulas pra escola, assim. Dá pra fazer umas coisas bem legais. Interessante, mano. Aí, Sim. Não, e assim, o que eu costumo falar do trabalho é que a gente não morre de tédio, né? Todo dia tem uma coisa diferente e a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tá lá sentado na nossa base até que cai um e-mail, né? A gente é chamado por e-mail, né? Não é, e-mail ainda? Não tem um zap? não é que nem o Batman, não. Não, mas agora tem um tablet. Agora tem um tablet, é verdade. Ele trabalha mais comigo aqui. É moderno, mas eu peguei a fase do tablet. É. E aí a gente não é chamado que nem o Batman, é um tablet, né? Que cara pá. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai ter um caça-níquel no meio da favela, que também é uma coisa muito difícil pra gente, entrar de viatura num lugar de tráfico, né? Então a gente pode correr esse risco. Ou a gente pode ir lá atender só uma pichação num muro. Né? Mas, porra, você Você tem que ir nem até chama lá. a pessoa, você fala, Tira uma foto e manda pra mim no zap que eu vejo, Então, porra. É que não pode. Não né? pode. Ah, droga. Mas dá vontade. Porque a perícia tem fé pública. Então Sim, você tem que ir lá verdade. falar, picharam, escreveram, sei lá o que. Até que eu posso ir lá no Photoshop fazer e mandar pra você e já era. Não, é verdade, tá certo, É. tá certo. Tem caso que você vai lá e, uma pichação, e você tira a foto e fala, uma pichação. Definitivamente. Então, dá até, porra. Tinha um meme com isso, né? O cara pegava assim, chegava a galera correndo. Polícia, não, calma aí. Aí chegava os caras, pegava a mão. Tá morto mesmo. Aí ele vai embora. Os caras. Às vezes a gente anda, a piada a gente anda 1 hora no trânsito de São Paulo pra ver uma pichação e a gente entra na viatura e fala, mais um caso resolvido pela perícia criminal do estado de São Paulo. Aí você puxa a máscara da pichação e é outra coisa, né? Tipo, é um bandido, né? Tá É o ligado? Scooby-Doo da polícia. Mas o que ele falou de você estar lá e não saber o que vai acontecer, é assim, cara, é uma coisa que é muito boa, porque as pessoas que têm uma rotina e querem sair é muito legal. Tem um lado ruim também, que assim, pelo menos eu tô há quase 10 anos já, e você vai sentindo falta de saber o que vai acontecer na sua vida. Que horas você vai almoçar? Tem um negócio que é o ciclo circadiano, sabe? Que você vai dormir. Você fala, que hora eu vou dormir? Já sei, eu vou dormir essa hora. Então eu posso tomar meu chazinho essa hora. Você não pode. Você tem que ficar lá aqui, ó. Então parece que a minha cabeça, ela se acostuma a ficar meio alerta, assim. E em 10 anos disso, sempre de plantão, sabe? Plantão de madrugada, plantão de dia. Então isso vai prejudicando a saúde. Não dá pra dizer que não. Mas por outro lado, é muito interessante. Eu adoro. E assim, por que eu não saí até hoje? Eu já poderia ter ido pra um laboratório, por exemplo. Laboratório você que eu tem tô. horário certinho, tem? Horário, igual, das 8 às 6 todo dia. Porque eu não consigo, assim. Eu me imagino no laboratório, me dá um conforto. Mas eu me imagino fora do plantão, e aí eu fico, não vou aguentar. Né? Dá essa um emoção, dilema. assim, É né? estimulante, é bem estimulante.
a gente... Normalmente a pessoa que trabalha costuma reclamar do trabalho. O que eu percebo lá é que, claro, as pessoas reclamam de uma coisa ou de outra, mas eu vejo esse estímulo, né? Eu vejo... Porque é um trabalho interessante, né? Até para quem... Principalmente para quem não é do trabalho, né? Que olha e fala, nossa, que... Uma hora você tá dentro da casa do milionário lá, procurando impressão digital e vendo a joia do cofre. E outra hora você tá no meio da área de tráfico, de viatura, com colete, olhando pro lado e pro outro. Eu não acho isso muito interessante, não. Mas mas é uma adrenalina ali que não tem nos outros trabalhos, né? E sabe uma coisa, Zé? Assim, a gente tá vivendo num tempo, né, de bolhas, né? Dos algoritmos e tudo. Sim. Com o virtual isso se intensificou, a gente procura conforto e a gente não pode ter conforto. Porque, por exemplo, tem as divergências políticas. Você é o fotógrafo, diverge. Isso acontece muito. E eu vejo aqui no nosso trabalho, as pessoas falam muito de política. E eu ficava pensando por quê, né? Por que aqui se fala muito de política? Mas eu tenho uma hipótese. É porque as contradições, elas se colocam escancaradas o tempo inteiro na sua cara. Então, você tem uma crença de um lado político ou de outro, né? E aí te colocam uma coisa... Sabe aquela coisa da dissonância cognitiva? Que te colocam de frente com alguma coisa que abala todas as suas estruturas de crença? Isso acontece todo dia com a gente. Então, assim, sabe? É difícil lidar também, mas ao mesmo tempo é rico. Porque você, que nem ele falou, você vai na casa do milionário e aí você vê aquela situação, né? Aquela dinâmica. As pessoas tiram conclusões daquilo, da arquitetura, o ambiente fala muita coisa. E as pessoas falam também, né? Literalmente. E aí você vai na outra casa também, você vê na mesma hora. Você sai meia hora andando, você vai pro outro. Então, assim, é um ambiente muito rico nesse sentido. E eu me sinto privilegiado porque eu me formei lá na USP, eu participei lá de movimentos estudantis, né? A gente sabe qual é o viés político desses movimentos na maioria das vezes, né? E hoje eu trabalho na polícia, que a gente sabe também qual que é o viés político majoritário da polícia. E eu tenho que lidar com isso todo dia. Isso é muito bom. Porque eu adoro os meus colegas fotógrafos que têm o viés político oposto do meu. Às vezes eu fingi que eu estava ouvindo eles, mas a maioria das vezes eu estou escutando de verdade e aprendendo, sabe? Eu aprendi que muitas das coisas que nós, assim, na nossa bolha, falamos, nossa, eles são malucos de pensar isso, às vezes não. Às vezes é o jeito de olhar e vice-versa, né? Então, eu não tô querendo ser aqui isentão, mas eu acho que muitas coisas que a gente tem divergência hoje na sociedade, elas poderiam ser resolvidas, né? Com o diálogo franco, né? Que também é um clichê, mas é muito verdade. E a gente continuaria divergindo, mas sem achar o outro louco, pirado, bandido ou coisa do tipo. E eu acho que eu faço esse favor pra eles, sabe? Eles me escutam e falam, pô, não é tão maluca essa ideia não, entendi. Sabe? Eu acho que assim, eu entendo pra caramba porque eu me vejo muito assim também na questão de tipo, é que é normal as pessoas falarem, você é isentão então, porque você pega os dois lados e fala que tem pontos, levanta pontos positivos e negativos dos dois lados, mas tem uma diferença muito grande em isentão. Isentão é um cara que ele nunca realmente, tipo, não, o que for tá bom, e tipo, lava a mão pra tudo. E tem uma diferença entre isso e a pessoa que ela é ponderada por ter visto muito dos dois lados, entendeu? Isso. E é difícil as pessoas de fora entenderem isso. Geralmente quem tá no extremo vai te olhar como, tipo, o neutrão, o isentão, em cima do muro, etc. Mas é muito importante isso que você falou, mano. É muito interessante mesmo, essa parada aí. Eu acho que tem tensões na sociedade acontecendo o tempo todo e elas pipocam às vezes. E quando pipoca, chama a perícia. Que tipo, sabe? Quando sai... pipocou uma tensão aqui, sabe? Assim, tem briga de catador de sucata com o comerciante local, por exemplo, em algum determinado lugar, sabe? E isso é uma tensão que existe. Por enquanto não aconteceu nada, porque existe um acordo implícito, às vezes, mas às vezes isso é um barril de pólvora, sabe? Alguma coisa acontece que alguém morre, alguma coisa acontece que alguém joga uma pedra numa janela, nem tão grave. E aí, nesse desequilíbrio, vai a perícia. Aí você se dá conta que tá acontecendo aquilo o tempo todo. E aí você vê, cara, que é muita contradição que existe mesmo. Você vê as camadas, né? Porque não é só você chegar ali e falar, tá, beleza, vai, tem um portão riscado. Aí você começa a ver todas as camadas que levaram esse portão riscado ali, né? As tensões ali, deve ser um negócio... Então eu entendo, é um trabalho muito rico de estímulos pra cabeça. Assim. Tipo, estímulos no sentido, tipo, de... No bom sentido. Né? Porque também tem trabalhos cheios de estímulos que a pessoa fica louca de ansiedade, porque ela fica
né? Não é isso que eu tô falando. Tô falando que são estímulos que você, tipo, te fazem pensar e refletir muito, talvez. É isso. Né? Você tá em contato o tempo todo com a vida real ali. Com a vida real, pode crer. Você tá sempre fora da bolha. Né? Sabe o que eu acho que, assim, eu ouço muito podcast de True Crime também. Né? E aí, não só podcast, né? Às vezes eu vejo documentário e tudo mais, né? Eu tô cada vez mais viciado nisso aí. É Home Office o nome. Né? Vou ouvir depois. Não, tô falando do home office. Achei que o podcast chama home office. Eu pensando, não, o cara deve falar sobre várias coisas que dá pra fazer no home office. Eu fazendo home office, eu fico vendo coisa de caso de resolução de crime e tudo mais. E aí eu vi nem lembro quem que era, acho que psicanalista que falou, né? Que falou assim que as pessoas costumam assistir coisas de true crime porque meio de querendo se preparar pra vida real. Não que ela acha que vai acontecer uma morte, um serial killer em massa ali, que mata todo mundo ali. Mas é que aqueles casos ali, que nem você falou, são exacerbações da vida real, do que acontece no cotidiano. Então você vê o que acontece numa coisa de crime, assim, num podcast de crime, numa história de que um cara foi lá e matou vários, porque aí na infância começa a falar como é que ele era, que o pai dele batia nele, que não sei o que, rejeitado. As pessoas, é como se fosse adquirindo informações da vida real. Né? Começa a entender como é que as coisas acontecem no dia a dia através dessas coisas que são extremamente fora da curva, né? Que a pessoa foi lá e virou coringa, né? Sim. Né? Mas... E é realmente bom porque você não olha mais aquilo como uma parada isolada e, tipo, completamente longe da sua... Apesar de ser um absurdo, né? Tem vários crimes que, mesmo se você vê toda a história, é um absurdo. O cara, sei lá, cortou a pessoa, botou na parede de um viaduto, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é interessante isso. Você ir vendo meio que o background das coisas e ver que é a vida real. Aquilo não foi um filme, aquilo aconteceu mesmo. Isso é muito doido, né, cara? Então, você vê até os filmes de... Agora tem filmes de vilões como personagens principais, né? Que nem eu falei do Coringa. Eles focam nessa parte, né? De que por mais que a coisa seja horrível e o cara tenha feito coisas horríveis e tudo mais, não para isentar ele da culpa ou de responder alguma coisa, mas para entender como é que uma pessoa chega naquele ponto, né? E não só falar, é uma patologia, né? Ele nasceu assim e tal. E entender como a vida acontece. Eu acho que isso tem muito a ver. O que é rico aqui, porque a analogia do Coringa deu tanto bafafá esse filme, porque tem uma analogia com, então leva o Coringa pra casa, né? É igual a coisa do bandido, né? E quem é o bandido? Essa discussão é bem complexa. Mas o bandido, que as pessoas classicamente chamam de bandido, né? Que cometem crimes contra pessoas, às vezes, ou o traficante, né? Eu vejo que nessas discussões com os meus colegas aprendi que o que a gente tem é uma diferença de olhar, na verdade. Porque, pensa só, eu falo assim, não, mas vocês têm que entender que quando as pessoas estão em condições que não são adequadas, tende a ter mais criminosos na sociedade. Esse é um tipo de olhar, né? E aí eles me trazem um outro olhar, falou, mas e se você falar isso para aquele cara que nasceu nessa condição e não se tornou um bandido? Você tá falando para ele o quê? Que ele não... Sabe? Tem que olhar para o olhar desse cara também. Então, ele tem um olhar mais para o indivíduo. Um olhar mais para uma questão estatística, uma questão sociológica. Não que eu entenda muito disso, mas né, a gente acredita mais nisso. E aí eu acho que esses olhares são, sim, complementares. Isso não é ser isentão. Então, é rico se deparar com isso. É rico você entrar em conflito com as suas crenças, né? Isso é muito rico. Então, acho que o crime, ele é um lugar onde a contradição se escancara e aí você pode olhar para isso com esse olhar. E a dica que eu tenho pro pessoal é que eu, assim, eu me sinto muito melhor hoje, né? Conseguindo lidar com o contraditório dessa maneira. E a perícia me proporcionou isso. Muito mais do que grandes pessoas sem cabeça, cenas incríveis, que são incríveis mesmo. Mas que, na verdade, para mim, isso já se tornou banal. O que eu não acostumei ainda é com esse ambiente, né, da relação das pessoas, assim. Que é muito mais complexo. Você tem muita... Ainda mais vocês que estão... Além de vocês trabalharem com pessoas... Ou situações assim, que já morreu a pessoa, já arrombou a porta, enfim, é só resolver isso aí. É diferente, você está formando... Mano, vocês dois como professores, vocês estão formando pessoas. Isso é a coisa mais delicada, igual educar uma criança, enfim, isso é uma coisa muito delicada. Isso. Qualquer passo fora do negócio... Tudo bem que você der um passo fora, um passo errado na perícia, você pode deixar um inocente pra fora, ou você pode terminar, enfim, né, fazendo alguma coisa aí. Mas o problema é que, às vezes, um passo fora na educação...
pode fomentar pra uma criança virar uma pessoa que vai causar uma vítima do seu outro trabalho, entendeu? E cometer isso vários crimes, né? Porque, como eu disse, um criminoso comete vários crimes até ser pego, ou até... Aí tem aquela coisa, né? Depois ele comete mais ainda quando é solto, porque o nosso sistema não reforma. Então é complicado mesmo. Eu já pensei nisso. Assim, na educação a gente atua numa ponta e na perícia é a última, que não tem mais jeito. Tem que deixar ele recluso da sociedade. Tranca esse cara, essa mulher, porque ele não pode conviver, né? E aqui não. Aqui o moleque vai lá, como é que é? Bota fogo. Põe fogo no lixo, mija no lixo. Você fala, não, vamos... O que a gente vai fazer Vamos pra esse resolver. moleque melhorar? Não pode trancar ele numa sala, né? Vamos chegar aqui e falar, o que tá acontecendo? Como é que eu vou fazer pra ele parar de fazer isso, né? Sem ser na questão penal, né? Na verdade e a gente tem, inclusive, uma educação que se espelha na pena, né? E eu acho isso ruim, eu tento agir de outra forma, né? Sim. Expulsa da escola e resolve o problema. Resolve nada, cara. Sua casa é o mundo, cara. Não, você não Esse só... moleque- além de você não resolver, você piorou. Piorou. Né? Porque você tirar uma criança do ambiente desse, né? Ela associa a saída dela daquele ambiente que ela conhece pessoas, enfim, que ela tem já talvez alguns laços, devido a uma atitude dela, que às vezes nem ela entende de onde veio, vê uma estrutura familiar fodida. Enfim, você causa mais um trauma ali, às vezes você pode estar selando ali o caminho da pessoa pra merda, entendeu? E aí, Zé, por que professor tem essa estrutura de pensamento de ressocializar e o policial tem a estrutura de pensamento de punir, né? Assim, porque tem a ver com o trabalho deles. Isso tem a ver também com a visão política. Sim. Né? A visão política é uma visão pro indivíduo, no caso de punir, no caso de vamos dar um jeito nesse cara porque ele não serve. Ou uma visão de que, não, eu não vou considerar que uma pessoa não serve, eu vou entender o contexto dela, para formar uma sociedade, uma visão mais ampla, né? Então, é por isso que as profissões têm essa discordância aí E triste a gente vai ser o dia que a gente suprimir uma das duas vozes, né? Que é o que estão tentando fazer aí hoje, falando, todo mundo que é desse lado aí é louco, né? Pra mim, isso não ter o o que não ponto pode de acontecer. diálogo, pra mim você extinguir o ponto de diálogo é o começo do quê? De uma situação de combate físico, entendeu? Exato. E aí eu acho que não é interessante, Mas nunca. A gente tá às portas desse O ponto combate. que o Zeloni falou de isenção, né? Você é isentão, você tá em cima do muro. Na verdade, são pessoas, né? Que cada vez mais eu percebo crescendo, que estão buscando diálogo, mas assim, se posicionando politicamente. Que eu acho que é o que a gente faz aqui, né? Sim. E que não é ser isento, não é falar, não quero falar de política, não sei o quê. Ou, isso aqui é bom, mas isso também. Não, você acreditar no que você tá falando, mas você se posicionar e também querer ouvir e falar por que ele pensa daquela forma e por que eu não penso daquela forma. Né? É ouvir o outro. Sim. E, cara, o problema é que, assim, eu acho que é uma grande solução, ajudaria muito as pessoas a serem mais ponderadas nesse nível, só que é uma coisa cansativa, hein, mano? Nossa, é uma coisa... Nossa, meu... Muito mais fácil você ir com a maré. Com certeza. Eu lembro que na época da eleição, o tanto que eu discutia... E o foda é que, assim, no final sempre vira esquerda e direita, assim, né? Que não, os debates, as conversas, até o destino da eleição. E, cara, eu sentava na mesa cheia de gente de direita, discutia com os caras, discordava dos caras. Assim como eu também sentava na mesa com uma pessoa cheia de esquerda, né? Eu tinha mais concordâncias, né? Mas eu também discutia demais. E criticava também, sabe? E aí era foda, que eu criticava com meu pai, criticava com o vizinho, que os dois discutem também. Então é uma coisa cansativa, mas eu acho que o diálogo e você tá sempre ponderando os dois lados é sempre muito interessante. Né? E agora, só voltando a essa questão da perícia, que você falou do cansaço, que me marcou, eu falei, mano, vou perguntar isso pra ele. Você não trabalha todo dia, né? Senão acabou pra você, né? A cabeça vira papinha. Né? O plantão é 12 por 36, né? Então você trabalha 12 horas e folga 36. Na verdade, a gente acaba fazendo de 12 a 14 plantões por mês. Tá. Entendendo? É porque assim, no serviço público, né? Se a gente tem um colega, por exemplo, que na época do Covid, por sorte a equipe onde eu trabalho, todo mundo é jovem, então não tinha muito grupo de risco. Mas em lugares onde tinha grupo de risco, o pessoal se afasta. Se sobrou aí 16 plantões por mês, você vai fazer 16. Alguém tem que fazer. E não tem essa reposição, né? A gente perde um funcionário e repõe logo. Então, você faz... A gente tem o regime, é regime especial de trabalho policial. Então, na verdade, o salário de um policial, vamos lá, que ele ganhe 5 mil. Na verdade, o salário é 2,5. Ele ganha o dobro, né? Aí ele ganha 5 mil, na verdade, para participar desse regime, que tem condições muito especiais, né? A justificativa é, caiu um avião, você tem que ir lá.
Então você tá sempre 24 horas, você é um policial, entendeu? Então, Mas durante o plantão, você diz... não, 24 horas. 24 horas você é um policial. Então você pode ser acionado na folga com justificativa. Claro que é muito raro, né? Mas o que acontece é isso. Se a gente perde um funcionário, o resto repõe os plantões dele. É raro, mas... Às vezes tem mais peritos. Então, é isso, assim. De 12 a 14 plantões a gente faz presenciais por mês. Fora os laudos, né? O trabalho em casa e tal, né? E esse lance do trabalho em casa? Como é que funciona pra você quando você não tá nessas 12? Quando você tá nas 36 em casa? Como é que é? Você desliga a cabeça do trabalho? Você consegue? Como é que tá? A gente tem que fazer o laudo, né? O perito tem que fazer o laudo. Então, fazer o laudo é uma coisa que requer que você sente, tem ali uma concentração, né? Quanto mais rápido você faz, é melhor, porque você lembra mais do local, né? E aí você tem que fazer em algum momento. Tem peritos que conseguem fazer durante um plantão. É muito difícil falar, porque tem que falar sempre assim, depende do plantão. Tem plantão que você sai 2 vezes em 12 horas, e aí você chega, faz o laudo, aí sai mais uma, pronto, você sai sem nada. Mas num plantão onde dá 10 locais, local a gente fala é lugares que a gente tem que ir, você volta, com papel... Eu volto com o papel assim, ó, caindo. Tem uma mala de couro que ele anda assim, ó. Parece um papel que não cabe. E aí você tem que, depois dar conta desses 10 laudos na sua folga, né? E essa é a diferença do trabalho dele pro meu, né? Eu ia lá na cena do crime, eu tirava foto, eu coletava também digital, ia pra casa e dormia, né? Ele passa as fotos e acabou. Ele joga no drive lá e isso mesmo. Passava pra ele lá, fazia a edição da foto, passava pra ele, acabou o meu trabalho. Mas a edição da foto, como é que é? Tipo, você tem que... Você não vai... Como é que é? Tô com vergonha de falar isso aqui com o Ed aqui olhando, com você também. não é isso. Não, mas não é. É que, tipo verdade... assim, você não vai passar o filtro, né? Não, eu tô falando assim, você vai, tipo, aumentar alguma coisa. A ideia é assim, eu era um fotógrafo técnico, né? Então, eu sabia o que eu queria mostrar naquela imagem, né? Certo. Qual era o objeto da imagem. E aí eu falava, mas eu tirei a foto de uma faca que tava no canto da sala. E tava escuro. Aumenta o brilho um pouquinho. Eu deixo o objeto que eu quero mostrar o mais nítido possível. Né? Isso não é meio perigoso, não, mano? Então, você erra uma coisinha ali e aí, tipo... Não é perigoso porque eu sabia o que eu queria mostrar e onde e o que eu podia mexer. Mas a gente falava até lá no nosso curso, né, de fotógrafo lá na Academia de Polícia, que qualquer edição é perigosa, né? Porque qualquer edição você tá alterando, de certa forma, Sim. E, mano, imagino que deve ter um arrombadinho que foi lá, recebeu uma ligação e falou, deixa eu passar um carimbo nessa faca aqui, ó. Puf! E aí? Então, isso é perigoso, mano. Mas aí entra a fé pública, né? Com certeza, né? Entra Deve ser muito fácil pegar esse cara também, né? Então. E existe uma perícia fotográfica, não existe? Que você faz e sabe... A perícia da perícia, então, no caso. Sim, assim. Você entra nos metadados lá e você sabe quando que alterou, quem alterou. Tá. Pô, realmente isso é importante. Uhum. E falando em perigo, né? Uma coisa que muita gente não pensa, né? Eu descobri conversando com você, eu acho. Mas vocês vão armados, né, cara? Vocês estão em zona de perigo, né? Sim, São Paulo sim. São Paulo a gente anda armado. Porque vocês são... Não, em todo lugar você anda armado. Não, quero dizer, a perícia de São Paulo é armada. Do estado de São Paulo. É isso. Isso, é. É, porque o perito, ele é um policial, né? E além dele estar numa viatura, tem a questão também de que se teve perícia é porque teve um crime. Se teve um crime é porque, às vezes, alguém quer que não tenha essa perícia. Uhum. E como é que foi essa situação pra vocês? Já chegaram a encontrar alguma situação que alguém não queria que vocês fizessem a perícia? O maior perigo, né? Quando você fala nessa questão de ter uma arma e ter que sacar a arma, é quando normalmente é violência doméstica. Porque a pessoa mora com a outra que foi a vítima, né? E ela pode voltar a qualquer momento, né? E a gente fica naquela tensão, né? E sempre volta com raiva porque a mulher chamou a polícia, né? E aí, às vezes, é um crime que é recorrente. E aí a pessoa sempre não chama a polícia com medo e tudo mais. Aí resolve tomar coragem de chamar. E aí, quando a gente vai, a gente tá sempre atento a esse risco, né? Nesse caso. E aí, já aconteceu comigo só do cara ficar gritando lá fora. E a PM tava junto, então eles auxiliaram. Quando é caso assim, vocês chamam a PM também? A gente chama às vezes. Porque só os dois é foda, né? Isso, tem que ter... Às vezes depende da área, depende do crime. A gente tem um auxílio da PM. É que assim, nós somos policiais, né? Como eles, né? Então na verdade você vai chamar reforço, mais policiais. Não vai chamar a polícia, ideia. né? Você não tá chamando a polícia. Inclusive, a gente não é a polícia ostensiva como é a PM. Mas você tá andando na rua o dia inteiro. Como eu falei, 10 locais em São Paulo. Aí você fica o dia inteiro rodando.
Quantas vezes você não se depara com alguma situação acontecendo, alguém começa a gritar, você tem que ir lá. Ah, e você atua como um policial militar ou civil, de repente, assim, né? Sim. Fora da... Não, porque vocês são policiais civis. Ou polícia científica. Ô Zé, existe uma briga sobre isso. Tá, não, uma tá briga, bom. não, uma contradição, eu vou dizer. E é assim... Aqui em São Paulo se criou a Superintendência da Polícia Científica. Então a gente Subordinado. somos policiais científicos. Só que ainda tem uma subordinação à Polícia Civil também. É que se eu falar que nós somos subordinados à Polícia Civil, eu desagrado bastante gente. Se eu falar que nós não somos, eu desagrado bastante gente também. Tá bom. E essa é uma briga que eu sou isentão. Ah, essa tem que ser. Eu- Senão, né? Não quero desagradar um monte Então, de marmanjo gente, armado. Tá tudo bem, Pessoal, decidam. Vocês Não é sabem, comigo. Eu só É trabalho isso aí aqui. que vocês sabem aí. né? É o que vocês acham que é. Mas aí, já tipo, teve alguma situação de vocês irem fazer a perícia e aí vocês perceberam que tava meio adulterado ou tinha alguém não querendo que fizesse a perícia em volta? Eu já vi isso, né? Mas são coisas mais simples, assim. Eu fui outro dia numa casa, né? E o cara tava com medo que a gente pegasse o bandido, né? Quem furtou a casa dele. Entraram na casa dele, Peraí, ele furtaram. chamou? Não, ele fez o BO. Tá. Aí veio a perícia. E aí, o cara começou, não precisa de DNA e tal. E eu comecei a achar estranho. Porque a gente vai todo dia, várias vezes, em lugares muito parecidos. As pessoas têm... Tem uma curva, assim, né? Na média, as pessoas lidam mais ou menos parecido. Então, você sabe ali que a pessoa... Aí você explica pra pessoa, ela age desse jeito. E você começa a perceber que o cara tava agindo diferente. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. O fotógrafo também percebeu, na hora. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que eu comecei a conversar mais com o cara. A gente fica um certo tempo tirando digital, pegando DNA. Eu descobri que ele tava com medo que a gente pegasse o criminoso e que o criminoso ficasse bravo e fosse se vingar dele. Essa era, Mas sabe, acontece. Então, as pessoas, Medo. claro que tem medo. Eu não tô dizendo que o cara... Eu entendi o medo dele, mas é um medo meio atípico, assim, geralmente. Então, eu percebi que ele não queria deixar a gente... Ele, não, aqui ninguém mexeu em nada. Eu olhava e falava, meu Deus, o quarto do cara, o cara derrubou o guarda-roupa pra frente, procurar um cofre atrás, assim, ó. Aqui não mexeu. Eu falei, pô... Não, isso aí foi o vento que passou aqui, derrubou um gato que eu O tenho. cara se arrependeu, né? Mas não tem volta. Mas aí a gente pegou tudo e aí eu expliquei pra ele, não, mas a minha mãe aqui, olha, minha mãe não tinha nada, não perdeu nada, a gente quer viver em paz. Dá. Aí eu falei, não, mas não vai te tirar a paz, né? Na verdade, vai te dar mais paz. É um criminoso a menos se a gente identificar ele, né? Ah, mas eu acho muito difícil. O cara, sei lá, o cara passa na cadeia um tempo e fala, vou voltar naquela casa que os caras vão estar morando ainda. Mas olha, não na cadeia, mas acontece do mesmo bandido roubar 11 vezes o mesmo lugar. Caramba, mano. Porque ele pula o portão, rouba lá um fio. Pula o portão, aí olha lá, rouba lá não sei o quê. Ah, mas depois que ele é pego, ele não rouba mais, né? Exatamente, mas aí o que acontece é que depois da 11ª vez ele é pego, né? E aí, e a pessoa, direto a gente chega no local, a pessoa fala, mas é a 6ª vez que eu chamo você. Mas geralmente isso é de crimes de... Tipo furto de fio, que nem tá falando. São crimes menos pensados, assim. E também não dá cadeia, né? Então. Não é que não dá cadeia, é uma palavra Não, assim, tá. né? Em réu primário, a pessoa vai lá, assim. O furto é um crime que a pena é baixa, relativamente, aí. Então a pessoa tem aquela conversão de pena, né? Não sei muitos detalhes disso, de quantos anos, né? Os que os juízes determinam, mas sei que a reclamação, né? Eles ficam pouco tempo presos, né? Mas o cara roubou 11 vezes. Tem o que? O réu 11ário? Não sei como é que seria. 11º Mas primário. ele é primário, porque é a primeira vez que ele É a primeira Como é que vez, você né? vai saber que foi ele as outras vezes? Tá, né? entendi, né? Do jeito que ele falou, né? Não, e fora que eu acho que se ele responder dos 11 crimes, a primeira vez ele é primário. Tem É mesmo? local- Eu acho. Eu não sei, isso aí. não vou entrar. A gente entra não nisso. pode entrar nessa parte do direito Não aí. tem ninguém que sabe falar disso aqui. Acho que nem se tivesse um advogado aqui, talvez. Teve um local que a gente tava, assim, tinha uma portona, né? Dessas de... Na verdade, o lugar era um lugar tipo de exposição de arte. E aí tinha uma portona que fechava, assim. E aí o cara entrou lá, né? E furtou tudo, e entrou de novo. E aí os caras contando. Porque sempre tem uma porta arrombada. Ou uma janela aberta. A gente sempre acha um lugar que o cara pula. E a gente, como já sabe como eles atuam, e a gente viu que o crime era de oportunismo, assim, provavelmente um morador de rua que entrou no lugar, a gente sabe por quê. O cara vai na geladeira, toma um iogurte, sabe? Meu, isso aqui o cara deixou o DNA, assim. E aí a gente procurou, olhou por cima, olhou por baixo, e o fotógrafo entrou
que ele queria achar o lugar. Eu falei, não, a gente não achou, já procurou tudo. Não, vamos achar. E aí eu comecei a conversar com o dono. Não, eu tranco essa porta, depois eu tranco essa, funciona assim. Eu falei, por onde o cara entrou? Ele falou, por essa porta, era uma portona de correr. E aí a gente, caramba, mas a porta não tava arrombada. E aí o fotógrafo começou a achar que o cara não tava falando a verdade. Que nem você falou. Pô, tem alguma... A gente fala, o local tá quadrado, não tá redondo. Tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente descobriu que era coisa errada. Eu falei pro fotógrafo, vai lá dentro rapidinho. Ele foi. Eu falei, cara, eu olhei o trinco da porta, era um trinco diferente. Eu chutei a porta, o trinco caiu. Plim! Nossa. Putz, resolvemos. Então, acontecem coisas muito típicas que a gente bate o olho e já sabe o que aconteceu. E acontecem coisas atípicas. E aí aí vira o pessoal da coisa. O subjetivo. Eu sempre acho que tem alguma coisa que a gente não tá vendo. Tipo nesse caso. Tipo, eu nunca acho que estão querendo esconder da gente. Porque o dono do cara tá lá falando, eu falo, meu, o cara não é bom ator assim. O cara tá falando a verdade, sabe? E aí a gente acha isso. Tem alguns colegas meus, peritos, né, e fotógrafos, que já são desconfiados. Aí entra isso que você falou. Começa a ver uma história quadrada, fala, Os caras tá me enganando. Estão me enganando, eu vou descobrir quem tá me enganando. Só que aí o cara começa a entrar. Será que é esse que tá me enganando? Será que é aquele? Se você não tem onde pisar também, você não tem como concluir. Então, o que o perito não pode concluir nada sem ter prova técnica, material? Mas então, nesse caso, você chutou a porta, caiu, mas você entende que o cara que invadiu fez isso e guardou? Ou que o dono da casa entrou, viu o trinco caído e falou, não, porra, é só precisa me zoar. Ele relatou que o trinco tava caído dentro. Mas ele falou assim, beleza, mas por essa porta ele saiu, a gente pensou. Ele saiu por essa porta, que tava aberta, a portona de correr. Falou, mas por onde ele entrou, se essa porta não tá arrombada e o trinco é por dentro? Ah, tá. Como se tivesse quebrado na hora de... Ah, entendi. Na saída era só puxar que abria, mas só abria por dentro. Não tinha como abrir por fora. E não tava arrombada. Aí a gente falou, bom, então esse é o local de saída do criminoso. Entendi. Cadê a entrada? E a gente não achava, o negócio era lacrado. Falou, meu, o cara... Aí, sabe, o cara atravessou a parede, o cara... Será que é o primeiro mutante que eu vou registrar a pílula aqui? de nanicolina do Chapolin? Pode ser. Será que é o tripa seca que roubou essa casa? Nunca saberemos. Mas aí você, achou. Ninguém tava mentindo. E já até sabe, né? O cara passou na frente, deu um chutinho, caiu e falou, pô. Não, e aí... Vamos lá tomar iogurte. E aí fez duas. E aí o cara relatando. Não, foi 4 vezes. Aí, por quê? Porque ele descobriu, sei lá como, aleatoriamente, com certeza, que se chutasse a porta, caiu o trinco. Então o cara não arrumava aquela porra, o dono da casa, mano. Não, porque ele não sabia. Ele achava que ele tava saindo por ali. E o cara tinha colocado cerca, tinha colocado coisa, porque ele falou assim, bom, tudo bem, eu já entendi que o ladrão sai por essa porta. Mas por onde ele entra? Nossa, mano. Pronto. Então tem vezes que você não ser desconfiado das pessoas ajuda. Porque nesse caso, eu consegui descobrir porque eu não tava na brisa de que tinha alguém mentindo. Você eu tava mostrou na pro brisa... dono da casa? Falou, dono... Não, a gente viu. Isso foi um lugar que eu, o fotógrafo, o dono da casa, todo mundo riu na hora que aconteceu. Nossa, Na hora que eu chutei a porta, caiu o trinco. Os caras não acreditam que era isso. Bem Chapolin, né? Muito Chapolin. Puta merda, mano. Pior que eu pensei também no Pepe nesse dia. Ah, no Pepe. O ladrão já grita, Pepe! Daí alguém abre lá dentro. Mano, muito bom, Aquela velho. prisão, né? Que ele fecha uma porta, abre a outra e... Pô, pra onde os caras estão fugindo, lembra? Nossa, o Chapolin é genial, velho. Tá vendo? Usando o Chapolin pra resolver crimes. Olha só, o mundo tá aí. Mas Não contava com a astúcia do perito, né? Não contava com as suas Mas coisas, assim, cara. esse quesito pessoal meu também posso ter deixado passar gente mentindo pra mim que eu... São ônus e bônus, Por né? isso que tem que ter o tirar bom e tirar ruim, né? A gente tenta ser o mais técnico possível. Mas a sua característica pessoal interfere lá na hora do que você vai decidir, onde você vai procurar. É assim. Tá certo. Agora, pra gente encerrar aqui com uma chave de ouro muito dourada, queria que vocês contassem, assim, uns casos... O caso mais... Mano, isso aqui é surreal. Que você e que você... Não sei se foi junto, né? Que vocês tiveram. Não, acho que não foi junto, não. Putz, Porque no mas- interior tinha... Porque aí um tem que aumentar a história, Mas tem surreal que estar em que sozinho, sentido? Você quer ver o bagulho mais sangrento, mais Então, trágico, Eu acho que... mais interessante. Eu acho que a gente pode achar uma coisa meio que no meio termo, talvez. Tipo assim, uma coisa inacreditável. Isso aqui que ele contou é um tipo de coisa engraçada. Né? Eu vou contar uma que foi bem interessante, né? Não é sangrento nem nada, inclusive foi um roubo, né? Mas eu achei muito interessante a experiência que eu tive, porque foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo. E aí, putz, não sei, é muito específico, mas eu vou contar.
que roubaram a casa de uma mulher. E aí, quando a gente chegou, eu descobri que a mulher era a consuleza da África do Sul. Nossa. Que tava morando aqui no Brasil. Tava morando, né? Ela é consuleza aqui no Brasil. E os caras ficaram sabendo ali na região na região muito rica aqui de São Paulo. E aí, eles pularam, renderam a empregada, renderam a moça com os filhos lá no quarto e ficaram procurando joia. Só que a mulher, primeiro, ela era um amor de pessoa. Ela só falava inglês, então aí foi muito interessante, porque só eu falava inglês, tinha uma equipe de 10 pessoas, e eu batendo papo com ela. E a mulher não tinha joia nenhuma. Ela era super rica, só que ela usava umas vestes de pano, assim, a decoração dela era super de madeira, umas coisas assim, bem típicas da África do Sul, assim. E a única coisa que ela tinha de valor, que ela ficava muito triste que roubaram, era um broche de ouro que o Mandela deu pra ela. Nossa. E os caras levaram, e ela ficava assim, os caras não sabem o valor disso. Os caras vão derreter isso aí, vai dar R$100. E o Mandela que deu pra mim e tal. E ela ficava triste só por isso, e claro, também pela violência que eles amarraram. Claro. Mas ela falou assim, não perdi nada. E assim, os ladrões foram, porque tinha certeza que, né, a pessoa é super importante, não sei o que, vai ter um monte de dinheiro. A moça era super humilde e deu uma dor no coração saber que roubaram o broche do Mandela dela. Puta, ia falar que não tem como achar isso, né, cara? Já se pá que... Foi triste, assim, pra ela. E ela, assim, mas era uma tristeza bem humilde, assim, de tipo... Pô, significava muito pra mim, assim, sabe? Um valor sentimental ali, né, meu? E aí... Foi isso, assim. Essa é uma história que eu achei mais interessante, assim, que eu passei, assim, mais interessante pra mim, né? Sim, com certeza. Eu achei da hora essa... Agora, histórias sangrentas aqui, tem várias. Mano, eu não sei. Será que a gente entra numa história mais cabulosa, assim? Ou você acha que é infalável, assim? Não sei. Não. Tem histórias infaláveis, tem história de repercussão que eu acho que até... se eu for falar, vai ser, tipo, por cima, assim, né? Pra não falar qual que era o caso. Né, que a gente participa muito, né, de história de repercussão, que vai repórter, a gente aparece lá de sopetão, de fundo, né? 6 da manhã no SPTV, sua avó manda mensagem, te vi no jornal. Te vi, que legal essa semana, tava numa coisa bem tensa, avó. Não, assim, eu não quero aparecer normalmente nessa história. Eu não conheço ninguém que quer, sabia? Não... Geralmente não quer, porque a gente não tá arrumado. Não, e também você vai ser vinculado a serial killers, é um negócio bizarro, né? Mas assim, não sei, cara. Fala um caso. É que assim, tem casos que todo mundo vai saber qual que é, tá ligado? Mas se for falar um caso mais tenso, que foi mais tenso pra mim, assim, que foi uma mulher uma mulher e o marido dela enterrou o filho dela de 4 anos, matou e enterrou do lado da linha do trem, no interior. Nossa. E aí a gente que foi desenterrar. E aí foi horrível. Deus. E assim, a gente foi com a mulher. Né? Porque a mulher que apontou onde é que estava, né, a criança. Ela confessou antes, assim? Ela confessou na delegacia, né? Os delegados lá estavam todo mundo desconfiado, levaram pra delegacia lá e ela confessou. E aí foi ela na viatura da civil e a gente ia atrás pra saber onde que era, porque a gente ia fazer a perícia do corpo. E ela falou, foi ali que eu enterrei meu filho ali. Aí a gente foi, desenterrou, chamou o bombeiro, porque a gente não tinha ferramenta e a gente ia mexer muito no corpo se a gente desenterrasse, aí o bombeiro desenterrou. Como é que funciona isso? A gente, assim... ferramenta tipo pra não... então, os bombeiros eles desenterraram com umas pás lá, só que assim, a gente ia desenterrar na mão, né? A gente não tem ferramenta pra isso. Você não tem pá. Entendi. A gente não anda com uma pá na viatura. Desculpa, eu achei que o perito andava com pozinho de café, sei lá, um negocinho luminol, né? Não usa, mas no interior, como é essa coisa da clínica geral, você imagina a gama de possibilidades de crime, né? Se você andar com ferramenta pra todos, você precisa de um caminhão. Tem que ser o inspetor bugiganga, né? Então, tipo, a gente anda aqui, por exemplo, ferramenta pra abrir caça-níquel, é um local comum. Mas pra desenterrar corpo, no interior, aqui a gente trabalha com isso, mas no interior, que era isso, não é tão comum. Eu desenterrei. Acho que eu fiz isso uma vez também, só. E os bombeiros que estão preparados, né? Com várias ferramentas pra cortar carro, pra não sei o quê. E aí, bombeiro é uma parada também que eu ainda quero trazer alguns aqui. Cara. Um problema desse caso aqui é uma cidade muito pequena, né? E aí, enquanto a gente tava indo pra delegacia, o policial já contou pro outro, contou pra não sei o quê, e todo mundo ficou sabendo. E aí, o que acontece é que a gente tava no caso lá, e aí começou a chegar a população pra bater nela. Nossa. E aí, além de ter que fazer isso e aquela raiva toda, não sei o que a gente tem também, né? A gente tinha que defender ela. Defender uma pessoa que, matou um filho de 4 anos. E aí foi muito tenso, assim, né? Porque imagina, a arma aqui na mão e correndo e tal, e o pessoal querendo... E ela falando assim, eu que matei mesmo, eu sou uma filha da puta.
E aí a gente assim, sabe? E aí a polícia tudo fazendo cordão. Tá ajudando, né? Aí eu não queria olhar pra criança, aí o bombeiro, nossa, já dá pra ver o pezinho. Eu falei, Nossa. Aí eu, nossa, que lugar horrível. Criança é uma unanimidade de trauma do trabalho. Assim. É. Não tem ninguém que não conta uma história que é horrível com criança. É. Inclusive um bombeiro que eu estudei, eu acho que vou chamar ele aqui. Estudei com ele no cursinho. E eu perguntei pra ele, né? Pô, fui curioso. Eu falei, cara, qual foi a coisa que mais te deu assim na cabeça, assim, né? Tipo, pergunta bem deselegante, desculpa, mas. Não, aí ele gente gosta de falou, falar. mano, ele falou, tipo, cara, caso com criança. Eu não vou descrever aqui porque foi bem pesado. Também eu perguntei pra um bombeiro qual foi a coisa que mais. Então eu fui. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, por um bom tempo, né? Enfim. Mas como eu falei, é gostoso soltar. Então Sim, pode faz perguntar, não tem problema nenhum. Aham. É. Mas é que a galera também. É igual aquele lance do cara falar isso do pezinho, ele também já tem aquela capa que você tem em outras situações, às vezes, né? Né? Tipo, Não, e então- assim, ele me pegou desprevenido, né? É. Não, já dá pra ver o pezinho aí. Nossa, eu lembro. Por que eu falo essa frase? Porque foi exatamente a frase que ele falou que me marcou. Que eu olhei e falei, não quero saber, tá ligado? Sim. Depois eu fui lá no corpo, né? Mas na hora que ele tava desenterrando. Mas, pô. cara, tem jeitos e jeitos de lidar com certas coisas, né, meu? É que eu sou muito sensível pra algumas coisas, pra outras não. Uhum. Né? Eu lembro quando não sei quem falou, minha mãe falou que ela exumou, foi exumar alguém. Eu falei, eu não iria exumar ninguém na minha vida, velho. Você conhece a pessoa, pra mim isso é muito pesado, velho. Né? Você conhece a pessoa, ela falou, nosso cabelo tava igualzinho, o resto virou uma caveira. Eu falei, mano, qual é? Que sangue frio é esse, né, velho? Eu acho um negócio muito, sei lá, tá ligado? Mas uma coisa, tipo, eu tenho uma imagem muito da minha avó, assim, de começar a falar de gente morta também de uma maneira muito... Não sei se é porque na idade delas ela já viu muito enterro, não sei o que e tal, e amadurecimento, ou se é porque na época delas eles tratavam isso de uma maneira mais... Pode ser um pouco dos dois, na verdade, né? Porque eu lembro que na época da minha avó, pelo que ela contava, você meio que ia em todos os velórios e enterros que tinha, até gente que você não conhecia. Era um negócio meio... Um evento social. É um negócio muito estranho, Tomar um velho. café. Fala, deixa eu tomar um café lá em cima do corpo de não sei quem. Eu falei, mano, eu evito todos que eu posso ir, velho. E tem uma história boa sobre... que você falou aí de morte aí, né? E você tinha perguntado se não Você tem também algum... todo mundo falou de morte aqui. Não, é sério. Acho que algo me diz que tem morte Ué, nesse... não, tá bom. Então, o que eu lembrei que uma vez a gente tinha uma pessoa enforcada, né? Uma história boa. Cara rindo, mano. Nossa, tem uma história boa, tinha uma pessoa enforcada. Nossa. Não, mas a pessoa tava enforcada e aí eu fui lá fazer a gente vai lá pra ver se a pessoa se suicidou mesmo ou se era uma coisa montada também, né? E aí a pessoa tava enforcada, pendurada, e aí o policial militar foi me ajudar, porque no interior era eu e o perito. E, uma pessoa pesa, né? E aí o policial falou, não, deixa eu te ajudo e tal. Ele pegou a perna da pessoa e levantou. Aí tem um negócio que chama sussurro cadavérico, que a pessoa começa... tem ar dentro dela, e quando ela suicida. E quando solta, esse ar passa pelas cordas vocais dela, e ela faz um barulho tipo... O PM jogou ela no chão. E saiu correndo. Saiu correndo. Caralho, sério? Mas nunca tinha lidado com uma coisa dessa? Não, então, eu sabia que ia acontecer, que podia acontecer, porque a gente tinha visto na academia de polícia e tal, mas polícia militar não lida com isso, né? O cara foi ajudar, mó de brother, falou, Não, mas eu também levanto. sei que pode acontecer, mas eu nunca vi acontecer. não é? E o cara lançou... Mas se vai te assustar se pá. Não, quando porque eu acontecer. já sei. Vamos ver então quando Eu já dá um assisti sussurrão. o Pod Sim, né? E aí eu já sei que já existe o sabe. sussurro cadavérico. Muita gente aí pode não se assustar mais por causa disso, velho. espero que vocês nunca passem por isso, tá? É verdade, mano. Né? Em primeiro lugar, mas se agora- acontecer... Eu tenho uma história que tava eu e ele junto, e eu lembrei pra gente contar, mas eu quero que você conte o dia que a gente tava no cemitério. Por quê? Porque no cemitério as pessoas roubam plaquinha de bronze, cara. Tem muita... merda. Quem lida... Tenho certeza aí, o pessoal que tá assistindo, quem lida com um túmulo, quem, sabe, cuida de um túmulo de família, sabe que isso é comum. Furtaram as plaquinhas, faz de plástico. E aí a gente tava lá pra fazer isso. Furtaram as plaquinhas de um túmulo, fizeram um BO, aí vai a perícia fazer o quê? Tirar foto, falar, furtaram mesmo. Então é isso. E aí... E aí que a gente chegou de viatura ali no... Posso falar qual que é o cemitério? Claro. Tá? É que cemitério, né? Se for o Araçás... Ninguém vai reclamar, né? Como eu disse, né? É o cemitério ali na descida da Cardeal. Como que é o nome? Eu não sei, ali não é o Araçá, né? O da Cardeal. Eu não sei. Sabe? Bom, mas o da Cardeal Arco Verde ali. Cardeal Arco Verde. Talvez A gente seja. Chegou de viatura e a gente entrou no cemitério com a viatura, né? E de colete, eu tava com a câmera pendurada, né? O colete E aí- de vocês está escrito o que, assim? Ou nada? Não, O tá que escrito só o símbolo da Polícia Militar, mas você pode trocar a Polícia capa. Civil.
Da Polícia Civil, mas você pode trocar a capa. Então você pode pôr um negócio escrito perícia, Ah. ou Polícia Civil, dependendo você escolhe a do seu... skin da sua Você roupa? escolhe a skin. Puta, da hora, hein? Legal. Você pode meter um Naruto. Anti-Social Club, tá ligado? Da hora, mano. Haters gonna hate. exatamente. Nossa. Porra. E com o colete do Minions. Imagina o símbolozão do Chapolin aqui, ó. Ah, da hora. né? Isso aí é brincadeira, mas o pessoal usa o símbolo do Vingador, né? Usa, Muito. Do Sério, Justiceiro, mano? né? Justiceiro, eu não entendo muito. Mas Então, e aí aí? a gente chegou, aí descemos da viatura, e aí o meu irmão foi falar com o administrador lá do cemitério, e aí chegou um cara pra mim e falou: Ô, vocês vieram tirar foto aí daquelas coisas sobrenaturais aí? Aí eu falei... Sim. Não, Essa é a hora que eu e meu irmão, a gente se olha e fala, maluco. Né? Ah, E mas o cara- você deve ter falado que sim. E o cara com mano. aquele olho assim, né, no espaço, assim. Você deve ter falado, você também viu o fantasma do cavaleiro sem Não, cabeça? Você é louco, você dá corda, bater tambor pra louco dançar desse É, jeito. não. Armado, cara. É, Não, mas você tava Fugir armado. de confusão. Os dois. a gente, né? Ah, não, mas ele não. Entendeu? Então, mas ele não. se o cara arrumar uma confusão de qualquer maneira, a Ah, gente não, tem é. que agir, né? E aí eu falei, não, tal, ele, não, pode falar a verdade aí e tal, eu também tô aqui pra ver isso aí e tal. Aí eu falei, não é nada não, é que roubaram e tal, o túmulo aí. Ele, ah, tá bom, beleza. Aí depois ele chegou pra mim e falou, ô, mas se você tirar umas fotos aí, de coisa sobrenatural, você consegue me mandar? Aí eu falei, pô, cara, mas não é coisa sobrenatural. Não, e Ah, se eu ver um fantasma, eu te mando, mano. E o Né, sensacional era a cara dele. Ele tentava olhar pro meu irmão como se fosse um cúmplice, assim, tipo, eu também sei. Tipo assim, Sabe, tipo, pode me Sabe? falar. tá ligado? Eu sei que tem um muro de gelo lá, viu? No final da Terra, que bem é isso. plana. É Eu bem sei. tipo, eu sei que vocês vieram da área 51 aí. Eles tá querem ligado? nos calar, não querem? Mas É. não vão. Eu falei, vou mandar o ET Bilu pra ele. Manda um print do ET Bilu pra ele. Aí Busque ele, conhecimento. sabia? Mas era isso que ele queria. Nossa, eu podia ter feito isso, né? Tá Mas ele vendo? ficou, tipo, mó querendo assim, não, eu sei que você. Tá ligado? Eu sei que você também. Eu tô ligado que vocês estão tirando foto de coisa sobrenatural aí. Pode me mandar. Tá? Não, demorou, beleza. Isso Eu era quero legal, fazer. ter essas histórias com meu irmão, né? Porque a gente conta, assim, e é muito engraçado. E por ser com meu irmão, eu vejo que algumas histórias mais simples ficam mais legais, né? Pra gente, né? É. Lembra o dia que a gente tava almoçando? Chegou uma criança, ela veio correndo na nossa direção, uma criança, daí eu e ele paramos, olhamos, né? Falou, a gente tava de colete e arma. Os espiões, quando espionam, eles rolam no chão? Aí a gente... Rola, às vezes rola. Daí ele... Yes! Voltou correndo pra mãe dele. A gente... Cara, a gente até hoje lembra, assim... Com, né? Muito legal essa história. Esse era o pagamento. Mentira. É Estado de São Paulo. Não era esse pagamento, não. Porra, Então, mano, isso é da hora pra caramba. Era muito legal. Coisa E que a gente assim- nem pensa que tem, né? Que rola. Assim, É, A e gente pra anda fora. na rua, né? O dia inteiro. E andar na rua. Primeiro porque a gente é... Como é que o pessoal fala da viatura? É o para-raio. Né? A viatura é para-raio. um para-raio. Tudo que acontece num raio de... Todo raio que cair num raio matemático de... Sei lá quantos metros... Você vai ficar sabendo. Vão gritar pra viatura. A mãozinha, Então, né? então a gente fala que é a mãozinha. Porque a gente não vai de encontro à situação que tá ocorrendo. A gente não, né, não é chamado pra elas, né? É chamado pra depois que aconteceu. Só que você tá passando, acontece várias vezes. E você tem que ir lá, né? E aí? Mas você pode atuar como policial também. Cara, Você pode prender as pessoas. Você Aconteceu Eu e meu irmão eu tava dirigindo a viatura, e meu irmão do lado, a gente tava voltando, era 6 da tarde, assim, tava escurecendo. E aí, 2 meninas atravessaram uma avenida correndo assim, para. Eu joguei a viatura em cima da calçada, aí a gente já desembarcou com uma arma na mão, né? Porque aconteceu alguma coisa, né? Sei lá. Já, é. Aí ela, não, o moço ali tá tentando me assaltar lá, apontou lá do outro lado da rua. A gente olhou, tinha um cara parado, com o carro parado, ele com o capô aberto, assim, mexendo no carro, assim. Aí a gente falou, o que foi? Ah, o cara é Uber, ele tentou assaltar a gente e tal. E o cara, tipo, tá nem aí. E aí, falou, mas o que aconteceu? Ele falou que ia assaltar você? Não falou, não. Mas ele tentou alguma coisa? Não tentou. Aí o que aconteceu? Ah, a gente, o que foi? Ela pegou um caminho Ela por falou trás. assim, esse cara era muito estranho. E aí, ele falou que o carro dele começou a quebrar e dar problema. Ah, E foi aí isso. ele parou o carro e falou que queria chamar um Uber pra gente, pediu desculpa. E aí eu falei... Aí eu e meu irmão, né? O cumprimento mental, né? Já a guardei gente... a arma. Entendi. Porque qual é o contexto desse dia? Isso era ali perto do Allianz Parque, no dia do show da Sandy Júnior. Era. Então, essas meninas estavam voltando do show. Estavam então, indo pro show. Ou voltando, é. Não, tava indo. A gente tava indo pro show do Sandy. E aí, qual que é a ideia? É uma galera que, assim...
voltando àquele assunto, assim, sem querer ser chato das contradições, mas aquelas meninas que, cara, não andam pela cidade a pé, elas tinham que andar aquele dia, porque senão elas iam perder a Sandy Júnior, né? E aí tiveram que pegar um Uber até lá, porque, né? E o Uber, cara, que é um cara, sei lá, de outra classe social, provavelmente, né? E aí a menina achou o cara estranho, seja lá o que isso signifique, né? E foi lá e chamou a polícia, que a gente é a polícia, e gritou, aquele cara tá tentando me assaltar. A gente falou, ele falou alguma coisa? Que nem meu irmão falou. Não. Ele tentou alguma coisa? Não. Ele encostou em você? Não. E o cara tava lá. A gente viu o cara assim, tipo, esbravejando com o capô do carro aberto. Falou que o carro dele quebrou. Eu falei, mas quebrou? Aí elas, Eu falei, tá, então o que vocês querem da gente? A gente não pode ir lá falar com o cara, porque o cara não fez nada. Né? Você falou assim, você quer que espere o Uber com você? Vocês estão chamando outro Uber? Tamo, quer que espera aqui? Espera aqui com a gente, por favor. Então tá bom. Claro. A gente ficou lá do lado delas até chegar fizer uma segurança particular ali, né? Nem deveria. Mas... E elas deram sorte, né? Porque conheço muita gente da equipe que ia... o que você tá fazendo aqui? Ia dar um esculacho talvez até merecido, né? Mas a gente... Sorte de todo mundo que foram vocês. Tem gente que ia estar no mau humor e ia tirar uma com o cara lá, né? Tem gente que ia tirar uma com elas, né? Pra você ver, Zé, como o trabalho do policial é complicado. Porque você tem que, na hora, talvez captar, tá conectado ali com a realidade da coisa que a menina não tava. Entendeu? Então, como é que a gente... Sabe, assim, isso é uma situação meio óbvia. Foi óbvia. Mas foi bom que a gente fez a pergunta pra ela antes. Porque a gente só fez a pergunta porque a gente captou que as meninas talvez tivessem, sabe? Tinha alguma coisa quadrada ali. O cara olhou pro outro lado, um assaltante. O cara tava nem ligando pras meninas, tava mexendo no carro dele. Correndo, né, mano? Um assaltante com o capô aberto. Tipo, sabe assim? Então, assim, isso é um caso que a gente tava passando na hora. Você imagina que um policial militar não passa todo dia. Ou quantas situações ele não tem que tomar uma atitude ali, naquele momento... que tem várias coisas envolvidas desse tipo, né? Não quero entrar nesse assunto de novo, mas é complicado. É algo a se pensar, né? Muita coisa pressionando, né? E são coisas que você tem que fazer uma leitura da sociedade para conseguir tomar uma atitude naquele momento. Por isso que você precisa formar muito bem um policial. E nós somos policiais para agir nesses momentos também, além de fazer a perícia. Então, você tá na rua, na viatura, mano. Você tem que saber. Exatamente. Igual o tempo de stand, você tem que saber atirar. Você tá com arma, pô. Meu primeiro plantão, só que eu ainda era estagiário. O que é estagiário? Eu já formei naquela academia de polícia. Quando eu cheguei a trabalhar no Litoral Norte, o chefe me colocou para acompanhar uma perita durante aquele mês. Porque sabia que a academia também não tava assim, né? Tava mais reduzido o tempo e tal. Eu fui acompanhar a perita e um fotógrafo. E a gente tava andando em Ilhabela e tinha um navio parado, cara. Era verãozão, assim, era fevereiro. E aí uma mulher saiu correndo e entrou na frente da viatura. E assim, eu gosto de ser perito, mas acostumei com ser um policial, mas eu não era a minha intenção, né? Antes. E aí a mulher entrou na frente da viatura, socorro, socorro. E ela falava espanhol, ela era argentina. E ela começou a explicar que furtaram a bolsa preta dela. E ela, acho que falou a marca também, que eu nem lembro qual era a marca. E lotado Ilhabela, assim, ó. E naquela prainha tava um monte de gente do navio. Ela, eu tô num navio, tal. Gente, calma, tá. Aí a gente voltou, né? E falou assim, bom, se a gente encontrar, a gente traz pra você a bolsa. Mas qual a chance? Quanto tempo faz? Faz uns 5 minutos. A gente continuou andando naquela avenida ali principal. A bolsa da marca que ela falou, da cor que ela falou. E 2 moleques andando. Primeiro dia que eu saí de viatura na rua. Puta merda, hein? Aí falou, o que faz? Cara, o fotógrafo que tava com a gente, ele é triatleta. Ele... moleque! Pá! Saiu correndo atrás do moleque. O moleque jogou a bolsa, um correu para um lado e o outro pro outro. E o moleque correu e o fotógrafo atrás. Meu primeiro plantão. E eu olhando ali, falei, meu Deus, onde eu me meti, cara? Eu vou pedir exoneração hoje. Só que o fotógrafo correu atrás, Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei a bolsa, levei pra viatura, né? Porque o moleque soltou e o fotógrafo correu, daqui a pouco ele voltou, o triatleta não conseguiu pegar o moleque. Nossa, moleque são treinados todo dia, velho. Né? Beleza. Isso é raro em Ilhabela, tá? Mas é porque é temporada e tal, né? E aí, na hora que a gente voltou, eu tava com a mochila no banco de trás. Tava o perito, o fotógrafo na frente, eu tava no banco de trás. E aí falou, Maurício, leva lá pra Argentina. Aí eu desci da viatura e fui andando pra entregar a bolsa pra mulher. Ela chorava
né? Quando ela veio falar com a gente, tava desesperada. E a hora que eu fui entregar a bolsa, a galera levantou e me aplaudiu, os gringos. Um monte de alemão tomando cerveja, caipirinha. E eles vinham me cumprimentar, me abraçar, cara. Você bate E a nele, mulher- peguei, sai pulando, pulei muro, Não, isso mesmo. E o demais foi a praia me aplaudindo, a praia cheia me aplaudindo. E eu andando com a mochila, eu falei, meu Deus. Não, eu não fiz nada. Eu ia gritar, não fui eu, né? Vai, Que fala, isso, tem que "Papa andar aqui, breja". ó. Porra, Aí- aí foi eu mesmo. Só que assim, não é uma Fez porra situação... nenhuma. Não é de todos os plantões, né? Sim, Aconteceu isso nesse primeiro plantão. E mais algumas coisas pontuais, mas são pontuais. A gente mais vai fazer perícia mesmo. Mano, olha, foi incrível, muito bom. Você tem alguma dica aí pra dar pra quem quer seguir esse caminho? Cara, o que eu falo é assim, primeiro, é um concurso público, estude, né? Se você quer chegar lá. Você tem que ter um ensino superior, né? Faça a faculdade aí direitinho, né? Porque tem gente... De perito, de fotógrafo é nível médio. Não, isso, de perito, Uhum. Eu era fotógrafo nível médio, aí é só ter o ensino médio. Era um ótimo trabalho para você fazer, inclusive fazendo faculdade junto, né? Porque a gente trabalhava de plantão, tinha muito tempo para estudar e só não tinha tempo para dormir, né? Porque estudar e trabalhar junto é normal. Mas é o que eu falo, né? Estude e se esse é seu foco, que eu vejo muitos alunos meus que gostam muito de perícia criminal e querem virar perito, trabalhar como fotógrafo. Comece aí já estudando, né? Se você se interessa, vai ser gostoso estudar direito penal, vai ser gostoso estudar coisas criminalísticas, né? Então, essa é a dica, não tem muito que fugir disso. Você tem que... Não é uma profissão que não exige o intelecto. Você tem que estudar, você tem que saber tudo o que está acontecendo e Porque ir pra cima. o fotógrafo é nível médio, tem um edital que cai muita fotografia. Todas as carreiras policiais têm um trecho comum lá, que é direito penal, processo penal, direito constitucional, lógica. Administrativo, Aquilo lógica. cai em português. todo concurso, português. E a parte específica de fotógrafo é fotografia, é um concurso de nível médio. E de perito, que é nível superior, ele aceita só algumas carreiras, é tipo engenharia, química, biologia, tem lá um hall de carreiras, né? E a parte específica é química, física, matemática, biologia, agora cai contabilidade, né? Por causa dos crimes mais contábeis. Mas o que eu tenho de dica é isso, é estudar essa parte... Você percebe que você precisa ser versátil, né? Você não pode ser de humanas nem de exatas, você tem que saber os dois. Então não se limitem, aprendam direito, aprendam as questões da sociedade, humanas, e aprendam também as questões técnicas, porque a ciência, você saber a técnica da ciência, expande o seu olhar. É como se tivesse uma visão, óculos que te fazem enxergar mais, porque você vê um lugar assim, tá limpinho, mas você sabe que tem um reagente químico que brilha se tiver sangue, por exemplo, é o caso do luminol. Então, saber ciências te faz enxergar muito mais, né? No caso da técnica. E saber as humanidades faz você saber lidar com todo esse ambiente, que é um ambiente que precisa desse conhecimento. Então, você não pode ser de exatas, nem ser de humanas, você tem que ser uma pessoa que busca aprender. E assim, é prazeroso, como ele falou, é muito interessante, tem a ver com a vida toda. Então, é isso que cai no concurso e é isso que você vai ter que saber também para saber lidar com o cotidiano. Então, resumindo em 2 palavras aí, busquem conhecimento. Busque conhecimento. Ele estava totalmente certo. O ET Bilu o ET sempre Bilu. esteve certo. Cara, eu falo isso e refalo, as pessoas concordam, na verdade, ninguém discorda. Não. Nunca vi. Nunca vi ninguém discordar do ET Bilu, então é isso. Nunca errou. Muito obrigado vocês pela Valeu, presença. Zelune, obrigado por Toque de mão Zelune. duplo que eu gosto de dar aos convidados duplos aqui. Nóis. Sempre um prazer te ver, principalmente prazer. agora aqui no podcast. Oh, mano, maravilha, hein? Muito prazer ver vocês também, sempre. Ainda mais aqui, conversando sobre essa coisa que eu tô dando a oportunidade das pessoas do mundo ouvirem as coisas que eu escuto quando eu vejo vocês. Eu falo, puta, o mundo precisa mais disso. Quero ouvir, que vou espalhar isso aí. E aí, Nossa. pode trazer uma equipe inteira de perícia no podcast? Pode sim! Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Ed. Se inscrevam no canal, né? Se quiserem divulgar alguma rede social, vocês que não são figuras públicas, não sei se, né? Mas se não quiser também divulgar nada, Eu não tenho. então Não, busquem conhecimento. Meu @Luizinho, mas pode seguir aí, não tem nada relacionado à perícia, porque eu sou low profile. É Só low trabalho profile. aqui. Falou, gente. Beijo. Tchau. Valeu.